Gravando! Começar a gravar. Olha aí! Eu acabei de dizer avisa quando começar a gravar. Ainda bem que eu estava aqui, ó, linda. Mais um Temperanças. Essa semana para falar sobre... Não, tem que virar para cá, né? Que eu vou vir para fora, é para você aqui. Não, para mim, pois é. Na gravação eu te coloco pertinho da câmera para olhar meio que para você e para a câmera, assim. Falar de paciência. Eu não sei, mas... Ok, né? A gente fala sobre paciência. Tá. E por que vamos falar sobre paciência? Essa é uma excelente história, posso contar. Tá. Estou habilitada a contar. O que aconteceu? Nós estamos gravando este episódio no dia 8 de maio de 2021, que é um sábado, à tarde, excepcionalmente. Se a gente está em maio, comecinho de abril, final de março, começo de abril, num atendimento terapêutico meu, num atendimento específico, o assunto paciência se levantou muito, né? A pessoa dizendo, nossa, não tô com paciência de nada, não tô com paciência de nada, tô conseguindo nada, não tô querendo esperar o tempo de nada, blá, 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 blá. Isso foi última semana de março. Na primeira semana de abril, outras 3 clientes falaram a mesma coisa. E aí eu peguei uma folha de papel, tá até aqui no meu mural, ó. Eu vou pegar para mostrar. Eu peguei uma folha de papel e escrevi bem porcamente assim, paciência. Cortei o papel, que tinha um outro negócio aqui, e esse papel ficou na minha mesa. E eu sou super cuidadosa, arrumo minha mesa todo dia e tal. E esse papel, ele não ia embora. Ele não ia embora, ele não ia embora, ele não ia embora. Quando virou maio, falei, tá bom. Fiz a Mary Kondo do rolê, né? Não queria jogar ele fora, porque ele ainda me trazia alegria, me trazia joy. Eu falei, tá bom, eu vou botar você no mural. E daí eu tenho eu vou mostrar para ficar gravado, tá? Eu tenho um mural de imã aqui do lado. E aí eu preguei ele ali, né? E fiquei. E fui tirar minhas cartas de maio. Tarô, né? Às vezes tiro um oráculo diferente e tal. E eu sempre pergunto pro oráculo do pão o que é que eu preciso sustentar este mês. Sempre. Aí, quando eu virei o oráculo do pão, Paciência. veio a carta da paciência. E eu já tinha falado para você, né? Já tinha sugerido esse tema lá, antes da gente fazer a live de aniversário do Temperanças em abril, porque no IPFEM esse assunto também veio muito, também apareceu muito. E eu falei, nossa, depois que a gente fizer o aniversário do Temperanças, a gente precisa falar sobre paciência. Você falou, beleza, vamos lá. E o assunto não esvaziou. Muito pelo contrário, né? Ele se levantou ainda mais. Então, depois desta introdução, eu quero falar 2 coisas. Eu sempre me autodeclarei uma pessoa sem paciência, a vida inteira. Porém, principalmente nos últimos 3, 4 anos, mais ou menos, eu me acho uma pessoa muito paciente. E aí, acho que essa conversa vai ser bem animada, né? Porque acho que vai depender também de muita coisa. Mas para mim ficou muito claro nesses últimos anos que paciência é um negócio que você desenvolve. Não é um negócio que você nasce tendo ou não nasce tendo. Até sim, quero falar desses traços de nascimento, porque eu acho que as nossas características do nascedouro nos levam, né, a ser mais de um jeito ou mais de outro, óbvio. Mas como eu sou cria do Echeverria e do Maturana, né, do Chile, biologia não é destino. Né? Então, para mim, nos últimos anos ficou muito claro que paciência se conquista, se cria, se constrói, se exercita, quase como um músculo, né, nesse sentido. E para mim, ultimamente tem sido muito interessante com o processo de venda do apartamento, né, receber pessoas aqui e tudo mais. Eu ouvi coisas do tipo, nossa, você transmite tanta serenidade, sabe? E aí a pessoa que tem um casal querendo fazer proposta, né, no apartamento, e aí tem que esperar. Financiamento imobiliário, cara, não é um negócio que você estala o dedo e faz assim, né? Eu tô tendo toda a paciência do mundo, basicamente porque eu tô confiando neles, e eu quero falar dessa relação de confiança com paciência daqui a pouco, né?
Basicamente porque eu estou confiando neles, a minha intuição diz que dá para confiar. E é isso. E assim, vamos esperar, né? O tempo das coisas e vamos entender que movimento é esse. E aí, essa semana eu ouvi, nossa, muito obrigada pela paciência. Sua paciência faz muita diferença. Falei, servimos bem para servir sempre. Conquistei o reconhecimento antes dos 40 anos. Então, quer dizer, eu saio, então, de uma pessoa que se autodeclara não paciente, né? Inclusive falava coisas do tipo, não tem paciência. Com filho, com trabalho, com um monte de coisa, para uma pessoa que se percebe, né? E decide se colocar no mundo de um jeito paciente, né? Nesse aspecto. Então, queria fazer aqui essa introdução. E vou voltar a paciência de rascunho ali pro coisa e vou ficar com a carta aqui para ler depois. Eu acho interessante isso, porque eu sempre me relacionei com pessoas sem paciência. E aí... Se relacionar afetivamente? Tipo de namorar? Eu já fui casado com uma pessoa totalmente sem paciência, então isso já é um ponto, mas também outras pessoas próximas que, né, tinham um pouco dessa coisa, desse pavio curto, de fazer, de acontecer, de, né, ter um movimento meio intempestivo e tudo mais. Então, eu meio que assumia para mim o papel de ser né, tipo o piloto da galera, né? O piloto da vez. É o piloto motorista da vez, né? Todo mundo enche a cara e alguém se compromete a não beber para poder levar as pessoas de volta para casa. Então, era o motorista da rodada. O motorista responsável, né? Então, é isso. Então porque assim, se fosse as pessoas impacientes e eu ainda também sendo uma pessoa impaciente, aí a coisa ia ficar muito complicada. Então, é comum que algumas pessoas me vejam como uma pessoa paciente, sendo que as pessoas que são próximas acham que eu sou totalmente impaciente, porque, assim, principalmente na questão eu acho as duas coisas. Eu acho que você é muito paciente para umas coisas e pouco paciente para outras. Então, tem umas coisas do tipo, né? Então, assim, quando, sei lá, então, eu como professor de tarô, né? Então, volta e meia, às vezes tem uns alunos que são um pouco mais complicados, ou quando, né? Então, cada turma tem um grupo no Facebook para poder fazer perguntas e tudo mais. Então, as pessoas falam assim, nossa, como é que você tem paciência de responder e parar? E, tipo, a pessoa coloca lá, você daqui a pouco já está respondendo. Ou então aquela pergunta que já tá, tipo, já respondeu 15 mil vezes, e aí você vai lá e, de novo, você responde, aquela coisa toda. Então, sim, por um lado, tem essas coisas, mas, por outro, tem aquela fala dura que vai na cara, né? Tipo assim, alguém fala alguma coisa, já tipo levantou, eu já corto, né? Ou as caras que eu faço, né? Então, do tipo, às vezes a situação está acontecendo, o rosto já começa a meio se contorcer, e quem me conhece é tipo assim, lá vem merda, porque vai ter esse... Aí fico esperando explodir, né? Então, sim. antes da gravação aqui, a gente marcou a gravação para as 10 da tarde, já são 4h40 e foi exatamente quando a gente está começando efetivamente isso. Então, entre outras coisas... É que hoje foi um dia da gente exercitar a paciência, porque as coisas do nosso dia meio que deram tudo errado. A gente falou, cara, sem pressa, paciência, vamos lá, né? Com o que tem que ser. Hoje foi um dia difícil. E agora há pouco a gente estava batendo um papo aqui, e eu estava falando de notícias, eu estava recebendo de um cara com quem eu trabalhei na Brahma, né? E assim, a Brahma foi um lugar que construiu muito a história da fama de ser uma pessoa impaciente, porque eu lembro quando eu fui contratado, né? Eu fiz parte do primeiro programa trainee da Brahma, e eu fui o único trainee que teve que fazer 2 entrevistas no final, porque eu fui bem, né? Tipo, sei lá, tipo 600 e pau, 1.000 e poucas pessoas, sei lá, para poder fazer a seleção, e lá na ponta do filtro foram 22, né? Tipo, os arcanos maiores da Brahma, eu estava lá no meio delas. Eu fui o único a passar 2 vezes pela última entrevista. Por quê? Porque eu fui entrevistado na época, o diretor-geral de fábrica aqui do Rio de Janeiro, e aí, sei lá, fiz entrevista com ele, achei que estava de boa, e aí depois me chamaram assim, Marcelo, você precisa voltar aqui para conversar de novo com esse cara, e outras 2 pessoas que eu já tinha conversado antes, que eram um gerente da área de marketing. E aí, tá, né? Eu achando que fosse uma coisa normal, né? Depois que eu descobri que foi exceção.
E aí, quando foi lá, eu falei assim, então, tá, beleza, o que foi? Assim, e aí esse gerente geral, que depois foi eleito diretor de gente, né? Porque na Brahma não tinha RH, tinha diretor de gente, que era a pior pessoa possível para essa vaga, né? Mas, enfim. Disse que assim, não, porque na entrevista eu pedi para você contar uma piada e você não contou. E foi fato, né? Ele falou assim, então me conta uma piada aí. Eu já sei, tipo assim, que porra é essa? Alguém me perguntar uma piada no meio de uma entrevista de emprego. E eu falei assim, não vou contar. Assim, não vai? Eu falei assim, não. Assim, quem me conhece me considera uma pessoa extremamente engraçada, porque eu faço piada de tudo, né? Como assim, você nunca vai me ouvir falando, tipo assim, tem aquela do papagaio, não sei o quê, porque eu não sou essa pessoa. Já tá, obrigado. Então, aguarde o resultado, aquela coisa toda. E esse momento pegou. E ele veio falar comigo, né, nessa segunda entrevista, ele falou assim, não, porque as pessoas no marketing, na época, estavam querendo que eu fosse do comercial, as pessoas no comercial são muito divertidas. E você me pareceu uma pessoa muito séria, e você se recusou a contar uma piada. Aí eu ri, né? Naquele momento eu ri da piada que ele estava fazendo, né? Tipo assim, não me sacaneia. Né? Então, Você tá de brincadeira. e aí o comentário foi assim, pô, mas você passou super bem, né? E as duas outras pessoas que tinham me entrevistado tinham gostado muito de mim, né? Então, mas o cara era o diretor geral, né? Então, tipo assim, espera um pouquinho lá fora. Aí eu fui lá esperar lá fora. Aí então tá assim. Então, você está contratado, né? Mas eu sabia que está sendo contratado por causa dos outros dois, mas não por causa desse cara, que foi a pessoa que me perseguiu na Brahma o tempo inteiro, né? Então, todas as oportunidades que ele tinha de fazer algum comentário ácido, ele jogava para cima e eu cortava, né? E as pessoas já ficavam assim, tipo, quando tinha reunião que ia ter com ele, as pessoas assim, Marcelo, promete que você não vai abrir a boca, promete que você vai ficar calmo, promete ter um sorriso nos lábios, né? E se mantenha a Mona Lisa o tempo inteiro. Aí o cara falava alguma merda, tipo assim, tá, mas agora, não sei o que. Aí, tipo, então, eu sempre tive muito problema na Brahma por falar demais e essa coisa de não segurar o que eu estava pensando, principalmente quando eu ouvia algum grande absurdo. E aí esse lugar foi sempre colocado como eu sendo uma pessoa impaciente nesses lugares, né, nessas situações. Né? Então, mesmo agora fazendo um curso de formação em psicoterapia haitiana, a gente fez algumas reuniões de grupo, né, os coordenadores e os alunos, e aí tiveram a feliz ideia de me colocar como coordenador dos alunos, né? Que era uma outra pessoa, e aí, né, ninguém estava querendo entrar no lugar, não sei, não, então tá, então eu assumo essa bodega. Então, mas que nem eu te colocando de coordenador de terapia no IPFEM, né? De Mas, onde a tipo gente assim, estamos como coordenador, porque até então eu estou tipo assim, deixa eu ficar quieto no meu canto, né? Aqui tá bom, eu estou entre os mais velhos ali né? Mais velhos com grande diferença, né? O pessoal está saindo de faculdade agora, não sei o quê. E é foda, né? Porque eu tô assim, porque fulana vai, né? Toda vez que precisa ter uma relação dos alunos, nenhum dos coordenadores tem a porra da lista, né? Alguém fala assim, não, eu perdi em algum lugar, mas tipo assim, como é que perdeu em algum lugar? Você está no e-mail, né? Não perdi em algum lugar. é uma pasta, né, gente? E aí do tipo, tem uma menina lá que sempre acaba botando ela para dizer, é a pessoa que nunca diz não. E é uma pessoa organizada, né? E assim, não, então vamos passar para fulana para ela poder fazer. Ela assim, não, ela não vai fazer não. Porque é obrigação de vocês ter essa lista, entendeu? Então, ela não vai fazer, tipo assim. Aí todo mundo fica, aquela cara, isso no chat, as pessoas se, né? Tipo, voadora, não sei o que, tudo mais. Porque, tipo, porra, não, né? Então, de novo, eu fico nesse papel do impaciente, que eu não sei se é exatamente. Porque eu acho que isso tem uma coisa que, para mim, é importante, né? Eu sempre fui tido como uma pessoa, por exemplo, agressiva, sendo que assim, eu não sou violento, eu não levanto a voz, eu não fico, mas eu sou contundente, né? Então, eu sou muito assertivo e as pessoas às vezes consideram essa assertividade como uma coisa grosseira, né? Mal educada, ou seja lá o que for. E eu acho que a questão da impaciência entra no mesmo lugar. Que algumas coisas simplesmente eu vou e falo, tipo, não estou gostando, não está legal, enfim. E para outras, beleza, né? Então, às vezes tem uma discussão lá que eu vejo que não vai dar em lugar nenhum, tipo, não vou Deixa entrar aqui, né? Não estou com paciência, né? Não tô, eu falando aqui sem querer, é, né? Tipo assim, eu não vou entrar nesse lugar aqui porque eu já que não vai dar em nada, né? Então, assim, não há necessidade disso, né? Vou ficar gastando minha energia para coisa alguma, então, assim, foda-se. Então, são lugares, assim, meio, terrenos meio estranhos. E aí, uma coisa que eu acho curioso é porque
muita gente que não tem paciência se orgulha de não ter paciência, como se não ter paciência fosse uma virtude. Isso. Por outro lado, o que a gente, como sociedade, admira e enaltece é a pessoa extremamente paciente, porque daí vai para esse lugar da abnegação, da devoção, do altruísmo, etc., que eu acho que a gente precisa chegar aí, né? Acho que a nossa conversa de hoje, enfim, para variar, não tem roteiro, mas eu acho que a gente vai chegar aí. Mas eu queria falar umas coisas antes, assim. Eu acho que a gente precisa voltar. Peguei, obviamente, o dicionário aqui, Sim. só para a gente ver. E assim, paciência, capacidade para suportar dificuldades, calma para aguentar algo que demora. Aí depois fala do recreativo, né? Jogo de cartas individual que consiste em formar sequências em ordem numérica, né? Paciente, que tem paciência, capacidade para suportar, calma. Indivíduo que sofre algum mal físico ou psíquico, especialmente aquele que se encontra sob cuidados médicos, né? Acho que essa ponte em algum momento a gente pode fazer. E na gramática, aquele que recebe a ação expressa pelo verbo. Então, né, o paciente nesse sentido. E aí, eu acho que quando a gente fala sobre paciência, paciente tem a raiz pacífica, né? De pacificar, de paz e tudo mais. Então, acho que eu queria muito não só olhar para as definições de termo, mas para já fazer algumas correlações. Então, em geral, paciência ou não paciência tem a ver com tempo, numa relação muito direta, né? Tempo no sentido de a pessoa paciente, né? E tinha até ali um dos termos que falava sobre isso, a nossa percepção de paciência muitas vezes tem a ver com aquela pessoa que aguenta, entre aspas, no tempo alguma coisa. Aguenta esperar, aguenta um desaforo, né? Uma situação um pouco mais difícil, espera alguma coisa se resolver. Então, tem muito essa relação com o tempo. Ao mesmo tempo, tem muito essa relação com parecer pacífica, né? Então, uma pessoa que aparenta uma tranquilidade um pouco maior, uma pessoa que traz características um pouco mais externas de paciência, e aí vou fazer um parênteses para a gente falar daqui a pouco, muitas vezes implodindo por dentro, né? Porque eu acho que assim, que acho que o melhor para poder abordar isso é falar da paciência como uma coisa legítima. Porque a pessoa que finge que é paciente, mas não é, ela está Então, mas às implodindo. vezes ela não finge, né? Às vezes é uma incapacidade de manifestação, eu vou chamar assim. Às vezes é uma incapacidade de manifestação externa por uma série de bloqueios, por medo de não ser mais amada, etc, etc. Então, eu pareço paciente, o que, de fato, eu posso ser um pouco, mas por dentro, talvez eu sentisse vontade de agir de outro jeito, fazer outra coisa ou em outro tempo, né? Assim, eu fico pensando que essa pessoa que parece estar paciente, ou ela está vendo algum benefício do processo em si, né, de não falar, de não se pronunciar, e aí pode ter algum momento de sabedoria nisso ou não, mas acho que principalmente tem uma coisa associada com medo, né? Então, assim, parece que eu sou paciente, eu não reajo por causa do medo. Quando você falou sobre a questão do tempo, me veio na memória aqui rapidamente o fato que dentro da Kabbalah você tem duas sefirotes, né? Que é Hesed e Gevurah. Então, Hesed fala da amorosidade, fala da generosidade, fala da grandeza, e aí Gevurah fala do rigor, da severidade. Quando você, aí o que o judaísmo diz, né? Misericórdia é algo que está correlacionado com o tempo de reação. E eu acho que paciência entra bem nesse lugar, porque quando você é uma pessoa severa, bateu, você devolve, né? A pessoa errou, pune. Quando você é misericordioso, entre a ação equivocada e a punição, você dá um intervalo para ver se essa pessoa sei lá, se ela cai em si, se ela se arrepende, qualquer coisa assim nesse sentido. Eu
pervertendo aqui a ideia da misericórdia judaica, mas encaixando paciência nisso, eu acho que é uma situação bem dessa, né? Então, às vezes, quando Sim. vem e eu respondo, né? E aí eu respondo sem pensar, né? Tipo, e as pessoas assim, nossa, você pensa rápido, né? Porque é na jugular, na classe, né? Tipo assim, eu poucas vezes me destempero, né? Mas, tipo, né? Parece um Bruce Lee ali, né? Só pá, a pessoa cai durando o chão. Então, um pouco por aí. Sim. Mas aí eu acho que a paciência vem desse lugar, né? De bater no peito e esperar um pouquinho antes de chutar a bola. Que aí eu acho que Sim. pode ser esse amortecimento pode ser um bom entendimento de paciência em alguns momentos, né? Não ser tão reativo. Sim. Sim, e aí a terceira coisa que eu acho que ficou bom, porque combina também com isso que você está falando, a terceira coisa que me veio enquanto eu falava é a relação da percepção da paciência com a concordância. Então, também são percebidas como pacientes, não só a pessoa que sustenta no tempo, né, ou a pessoa que transmite essa, vou chamar de passividade, serenidade, né, essa calma, o olhar, o tom de voz, etc., mas, em geral, a pessoa que concorda, né, a pessoa que expressa a concordância e que sabe aquela pessoa que é mais tida como uma pessoa fácil? E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Porque Sim. eu acho que quando fala de paciência, quando a gente começou a conversar, toda vez que eu venho gravar o Temperanças, eu faço muita questão de não racionalizar o assunto antes. Com exceção, né, do último sobre relação abusiva, que daí eu fiz ali um Aqueles material para gráficos, aquele organizar. estudo, não. Para organizar minhas ideias, porque de fato é um tema que a chance da gente escorregar é muito grande, né? A chance da gente ser um pouco mais raso ou deixar alguma coisa de fora, tá? Eu acho que é um tema muito, muito, muito sensível. Mas fora isso, quando eu venho fazer o Temperanças, eu não racionalizo e acho que você também não, né? Não fico pensando muito, o que eu vou dizer e tal. É muito mais trazer o tema, Tá na conectar aqui hora, na fica bom. hora, exatamente, deixar a conversa fluir. Então, quando a gente começou a conversar, me veio a imagem daquela personagem eu esqueci o nome dele, lembra do Saraiva, da escolinha do professor Raimundo, da época do Chico Anísio? Sim. Como era o nome? Francisco Milani, Aproveita que era o eu tô nome calmo, né? do ator, do Saraiva, né? Então, assim, que vinham, ele reagia a falas idiotas, né? A falas Sim, idiotas sim. nem tão, mas estúpidas, enfim, né? Que não faziam o menor sentido. Ele reagia de um jeito um pouco mais acalorado, aumentando a voz, falando um pouco mais rápido e metendo a porrada na discordância, né? Nesse sentido. Era o Francisco Milani, acho que fazia Sim. o seu Saraiva. Então, me veio muito a imagem dele nesse sentido. E aí eu acho que vale a pena também correlacionar paciência ou a falta dela com ironia barra sarcasmo, Que é a né? minha praia. É, a nossa, né? Que tem, assim, e que exige não sei, um jeito diferente, às vezes não é muito bem recebido e tudo mais. Mas, acho que depois que eu organizo o pensamento desse jeito, que eu nunca tinha organizado desse jeito, né? Mas depois que eu organizo o pensamento desse jeito, eu também chego num lugar que muitas vezes, a paciência, ela também é sobre um lugar de querer sustentar um processo de complexidade. Então, quando você fala assim, não vou nem entrar nessa discussão porque não tem paciência para isso, né? Por outro lado, a paciência do lugar do professor. Então, quando a gente decide sentar no lugar de uma pessoa que está ali disposta a ensinar algo, eu tenho Faz uma parte coisa, da função, claro, né? desde que a pessoa esteja realmente querendo aprender, esteja levando aquilo a sério e aquela dificuldade seja de fato uma dificuldade. Não porque ela quer de mão beijada, não porque ela está fazendo de qualquer jeito e quer todas as respostas assim na mão e quer fórmula mágica e quer seguir só receita de bolo, né? Então, acho que a gente que senta na cadeira da pessoa que ensina, a gente também tem muito essa Mas sensibilidade. mesmo como psicólogo, né? Eu tenho uma conhecida que é terapeuta
eu fico rindo, porque toda volta e meia ela fala, né? Tipo assim, porque o fulano de tal dá vontade de jogar pela janela. Eu não sei o que. Eu falei assim, cara, como é que a pessoa pode ser psicoterapeuta? Tá ouvindo a pessoa falando, trazendo problemas, e toda vez está querendo jogar então, esse negócio de querer jogar o paciente pela janela, é uma coisa que ela repete. E um momento eu ainda vou dar uma beliscada nisso, né? Eu já soltei já umas piadas assim, de leve, mas e a pessoa se coloca super com razão, né? E assim, cara, mas a pessoa está ali numa condição de sofrimento, né? Então, às vezes você fala uma vez, fala a segunda, você pode passar sessões falando a mesma coisa e a pessoa não progride. Mas, assim, não tem como ficar impaciente com essa, porque é o tempo dela, ela não tem corpo ainda para poder fazer mudança, ela está meio que, aos poucos, ela está meio que se formando para poder mudar a direção e tudo mais. Então, assim, beleza. Então, eu lembro de uma fala do meu psicólogo uma vez, que foi uma situação lá que aconteceu que eu tomei uma atitude correta, né? E aí, mas ele falou assim, tudo bem, mas se você não tomasse a atitude correta, né? Uma coisa assim, eu estaria aqui com você para a gente ver de novo, e de novo, e de novo. E é um pouco esse lugar, porque é o papel que te cabe ocupando essa função. Então, você não pode ser impaciente sendo terapeuta, você não pode ser impaciente sendo professor, você não, né? Então, tem um médico impaciente, né? Tipo assim, a pessoa já estava cheia de dor, já estava, sei que, sabe? É complicado, né? Essa semana eu fui fazer como é que se chama? Senta naquela máquina, ressonância. naquela... Fazer lá uma ressonância. Eu ia falar, mas como eu não sabia se você tinha feito só isso, eu falei, deixa ele falar para não falar besteira. E aí, calhou que na véspera do dia da ressonância, eu tive um acidente aqui em casa e eu estava com uma dor na lombar enorme. Aí você tem a porra daquela máquina que é estreitinha, o cara... E aí tinha que fazer do ombro e no braço, então tinha que ficar numa posição super torta e não sei o quê, que não pode mexer, e aí a máquina não encaixava, né? Ele falou assim, você é muito grande. Eu falei assim, não, tem essa paciência, nessa máquina que é pequena. O cara assim, não, é verdade, não sei o quê. E aí, eu tô lá, e o cara aí entra, aí volta. Não, agora mexe... Então, e não pode respirar, né? Tem hora que não pode respirar, ele manda você parar de respirar, tal. Então, botaram lá um fone, aquela coisa toda, aí bota, e aí assim, você é claustrofóbico? Assim, vamos descobrir agora, né? Botou, e aí fica um tempão, né? Para fazer do ombro, depois do braço, né? E a máquina faz 15 mil barulhos, aí tinha lá um tec, 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 que era ritmado, né? Assim, o que eu faço, né? Comecei a pensar no mantra e fiquei mantrando, aproveitando o ritmo. Tinha outros barulhos, mas tinha um que era constante, e eu peguei aquela batida e fiquei no mantra, né? Mantra, assim, com o olho fechado, se eu ficasse de olho aberto, é iluminado, né? Mas assim, se eu ficar de olho aberto aqui, talvez me aumente a angústia de ficar aqui dentro, né? E tá, aquela coisa, aí ele puxa um pouquinho, vai para lá, não sei o que, tudo mais. E aí, quando terminou a primeira fase, ele ia fazer do outro, assim, se prepara, porque o outro são 40 minutos. Assim, 40 minutos eu não vou ficar aqui, não. Eu não consegui nem levantar da mesa, né, que estava tudo, o professor teve que me ajudar a levantar, porque eu estava com as costas doendo. Assim, 40 minutos eu não vou ficar, não. Deviam ter me avisado antes que ia demorar tanto, porque eu estou aqui já com 4 horas de jejum, né? Então, era um exame às 11, eu tomei café da manhã, acordei cedo para tomar café da manhã às 7, para dar tempo de fazer o exame. Já estava com fome, e eu falei assim, cara, ainda ficar mais 40 minutos aqui, e tudo torto, né? Porque a minha questão toda, se eu tivesse bem das costas, talvez eu até ficasse mais 40 minutos para fazer a escápula, né? Eu falei assim, não vai rolar. Assim, vocês podiam ter avisado que isso demorava, porque eu não tinha a menor ideia, né? Tipo, olha, vai fazer tal exame? Então, reserva aí da sua agenda 1 hora e blau, porque é demorado. Ninguém me falou nada. Eu falei, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou embora. Fui lá para a frente do guichê, o cara terminou, falei assim, olha, cancela o terceiro aí, só vai vir amanhã, porque amanhã não tem horário. Ainda também não. E na boia a mulher ficou, aí liga para não sei quem, para coisa e tal. Tipo assim, eu passei parte da minha faculdade pegando ônibus, né? Depois eu tinha um carro que a gente ia dividindo gasolina. Mas eu pegava um ônibus que dava a volta ao mundo, de Campo Grande até Piedade, e tinha o trocador, assim, quando não tinha mais como entrar mais gente no ônibus, entravam 50 por cada janela.
E o trocador, ele ia de Campo Grande até Piedade, né? Provavelmente até mais para frente, né? Piedade, né? Nem era o ponto final dele. Ele ficava assim, nada me aborrece. Vocês podem se matar aí, porque nada me aborrece. Vocês podem ser que... É sempre alguma coisa que terminar com nada me aborrece. Eu falei assim, cara, nada me aborrece. Então, assim, não vou fazer. Ah, mas o senhor vai ter que esperar um pouquinho, então, para a gente vai pedir o cancelamento. Ok. Ah, mas o senhor não vai poder, então, voltar amanhã, porque para poder a Sul América só pede 48 horas. Eu falei assim, tá tranquilo, mas, tipo assim, eu só não vou ficar mais 40 minutos aqui todo torto, dentro de uma máquina que é pequena, sei lá se é padrão ou não, mas, enfim. Eu falei assim, vai me ferrar as costas, eu já estava cheio de dor já. E acabou-se. Então, assim, eu acho que a diferença, né? E, assim, eu convivi com pessoas que reclamavam muito. Uhum. Pessoas que ficam praguejando qualquer coisa. Então, tudo vira uma... Não, tipo assim, estava desconfortável, eu aturei os 2 primeiros processos, eu não vou fazer o terceiro e está tudo bem. Então, eu vejo essa paciência num lugar de... como você tem inteligência emocional para lidar com as adversidades. Sim, também. Né? Porque, às vezes, Também. é isso, né? Então, é um atraso né? Você vai... sei lá, né? Quando no meio da pandemia, tem várias situações que acontecem aqui que às vezes tipo assim não dá, você não tem como sair, não tem como resolver, ou a loja está fechada e tudo mais, tipo assim, o que dá para fazer nesse momento? Nada. Beleza. Então, mas aí a gente vai chegar na resignação que eu queria chegar daqui a pouco, né? Porque daí eu acho que vai calhar e encaixar super bonitinho assim. Mas é muito interessante, né? Porque a última coisa que eu vincularia com a paciência seria essa capacidade de suportar a dor, né? Até pelo próprio nome de uma pessoa enferma ser paciente, Sim. nesse sentido. E aí a gente pode falar de dores que são super pontuais e pequenas, como um resfriado, e dores muito difíceis, como um processo de câncer que, né, pode exigir de fato, exige de fato muita coisa. Mas é interessante porque você estava falando da ressonância, e a única vez que eu tive que fazer ressonância por conta da minha cervical, na verdade, porque eu fui num ortopedista indicado, enfim, por uma pessoa tal. Não, ele é ótimo, ele é ótimo, ele é ótimo. Daí eu cheguei lá, e aí ele viu, né, mexeu em tudo direitinho, e falou assim, não, isso aí, super fácil. Você tem uma inflamação da C5 até a C7, eu tinha uns raios-x já e tal, né, porque eu tinha tido uma crise antes de ir para o Canadá. E ele falou, a gente resolve super rápido. Abre, tira, põe uma prótese e você vai ficar ótima. Sim. Aí eu fiz uma cara do tipo... E eu trabalhei na área da saúde praticamente a minha vida inteira. Eu sei o que é uma cirurgia de coluna. Pelo amor de Deus, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, no caso, não. No caso, eu não vou abrir meu pescoço. Tem que ter algum outro jeito, né? Porque, assim, eu não faço nada errado posturalmente, não, nada. Eu não tenho uma atividade laboral que me leva para uma doença ocupacional, eu não pego peso, não sei o quê, não, né? Não tenho outros fatores de comorbidade. Não é possível que a única solução seja abrir o meu pescoço para tirar 2 vértebras e meter uma prótese. Parecia tão bizarro. Enfim, só para dizer que eu fui fazer um raio de uma ressonância. E você falou várias coisas que eu fui reacessando, né? Acho que sim, essa era uma coisa que a gente discutia muito no laboratório, quando eu trabalhava no laboratório, sobre as orientações. Tem muita orientação que realmente falta. Sim. Então, eu não lembrava. Então, por exemplo, eu tomei banho antes de ir para a ressonância, e não pode fazer de cabelo molhado, né? Então, eu cheguei lá, tive que ir num salão, escovar o cabelo para voltar, porque eu não podia perder aquela agenda, que eu estava em crise, né? Enfim. E aí eu lembro que eu também peguei e tinha umas partes que eu não podia respirar por conta do movimento do pescoço, né? E aí ele dizia, não respire. E aí tinha que ficar, tipo, 12 segundos sem respirar. E eu também peguei essa batida do tec-tec, de olho fechado, e eu também entrei no lugar de dizer, então tá, eu tô segura, tá tudo bem, né? E sim, as câmaras de ressonância e tomo, elas têm um padrão, geralmente, tá? Tem alguns modelos maiores para outras coisas, mas elas são bem padronizadas. Mas eu tenho 1,5 m, né? Com 50 quilos. Então, assim, para mim, e para mim aquilo ali já era um pouco apertado. Então,
eu também ficava imaginando para alguém maior que eu, sei lá, 90% da população mundial. E aí eu lembro que eu fechei o olho e eu também fiquei nesse lugar de eu tô segura, vamos lá, o tempo vai levar o tempo que levar, tal. Mas a minha mãe, por exemplo, a minha mãe não faz. Tome ressonância. A minha mãe precisa ser dopada, não, Sedado. anestesiada. Sedada, obrigada. Minha mãe precisa ser sedada, né? E isso é muito comum. Isso é muito comum, né? Das pessoas não conseguirem, terem a claustrofobia e tudo mais. E aí, por que que eu tô reforçando isso que você falou, assim, né? Porque, para mim, a paciência, ela é solicitada nesse tipo de evento. Sim. Então, a gente passa por eventos na vida que pedem para a gente esse comportamento paciente, né? Mas a paciência, ela também é um comportamento que pode ser uma decisão e um estilo de vida, que daí eu acho que encaixa bem também com isso que você está falando agora no final, né? Eu não vou me aborrecer, eu não vou entrar em coisa que vai me tirar energia, cara, vai me botar no caos. Então, qual é a decisão que eu tomo? E para pegar tudo isso que a gente conversou até agora, convidar as pessoas que estão vendo a gente, né, estão ouvindo a gente, a pensar o seguinte: será que se eu me digo uma pessoa sem paciência, em que parte dessas coisas que a gente pendurou na paciência, eu não tenho paciência, sabe? Então, para mim, a minha não paciência é relacionada ao tempo, é relacionada ao medo, é relacionada a essa transmitir essa calma, é relacionada a suportar uma dor. Em que circunstâncias eu respondo com uma não paciência, né? Porque daí a gente vai entrar também num lugar do controle. E, em geral, as pessoas não pacientes, elas são as pessoas que querem controlar Sim. tudo e todo mundo, né? Então, não tem paciência, já vou pegar, já vou fazer, e que não respeitam ou não se conectam com o tempo das coisas. É óbvio que eu gostaria de vender o meu apartamento de um dia para o outro. O tempo das coisas ou o tempo das pessoas também, né? Porque às vezes tem muito disso também, Isso, né? Fala assim, isso. eu prefiro... E... a Suzana Vieira, né? Não tenho paciência com quem está começando agora, né? Tomar o Boa. microfone, deixa ela falar, tipo, você é muito novinha, né? Não tem paciência com quem está começando agora. Sem lembrar que em algum momento alguém precisou ter paciência com ela, né? Então, e aí, carro de autoescola acho que é clássico, me veio agora na cabeça, né? Para quem dirige, né? Para quem já tem mais principalmente em São Paulo, né? Que é tudo muito rápido e tal. Não é, o trânsito de São Paulo está longe de ser caótico que nem o trânsito do Rio, então aqui a gente respeita bastante, assim. Mas é muito interessante encontrar um carro de autoescola no meio do trânsito, principalmente aquela pessoa que ainda está ali insegura, andando devagar e tal. E eu vejo gente que não tem paciência. E daí, a minha vontade é dizer, viu, mas você nasceu com uma CNH? Né? Assim... Ultrapassa de maneira equivocada, dá vexada, xinga a pessoa, né? E aí você fala, cara, você só está prestando um desserviço, né? Porque, assim, em algum momento, alguém precisou ter essa paciência com você. Você também estava aprendendo. Então, o quanto de paciência a gente também oferece para o mundo depois que a gente domina algo, né? Enfim, É isso divertido isso, não... porque, obviamente, eu sou o cara das situações estranhas, né? Então, o meu professor de autoescola era motorista de ambulância. Então, você imagina a figura. Que não só, tipo, pisa aí ele metia a mão no meu joelho, né? Tipo, como ainda se debruçava no carro e cantava a mulherada na calçada, assim, nossa, tu é gostosa, hein? Eita, vem cá. Tipo assim, Ai, meu Deus do isso aqui. céu. Era O sempre que é umas isso? experiências surreais, né? Tipo, sei lá, tipo, 5 aulas, 10 aulas, não sei quantas aulas eu fiz, mas era uma figura muito inusitada, né? Tipo, atravessa e se joga, porque ele era o louco do carro, né? Tipo... Claro, claro. Não, e aí acho que uma outra pergunta que eu acho que vale a pena deixar, né, para quem está vendo e ouvindo a gente, é assim, acho que a primeira foi essa, né, em que momentos a vida te puxa, assim, essa paciência. E aí eu acho que a outra coisa é que tipo de paciência você escolhe ter também, sabe? Porque daí, se a gente acredita, né, e eu já falei isso em outras temperanças, assim, se a gente acredita que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose,
muita paciência, e a gente também poderia fazer uma correlação de paciência com tolerância, né? Então, o quanto você tolera e espera, né? Sim. Algo em volta, tal, o quanto, onde é que você escolhe ter a paciência, e de que maneira você escolhe ter a paciência, quer dizer, como é que a paciência, ela se manifesta, e como é que você gostaria que tivessem paciência com você? Eu acho que essa reflexão também pode ser importante, né? Tem uma coisa que eu fui até me procurar, quando a gente começou a falar aqui, que me deu um estalo, porque paciência é uma das virtudes cardinais, né? Então, e aí tem um gráfico que mostra as virtudes, e aí para cada uma das virtudes tem quando essa virtude está em excesso, então acaba virando deficiência também, ou quando está para menor, né? Quando está faltando ali, né? Está escasso. Eu queria saber quais eram os nomes que se dá especificamente para a paciência, mas não está aqui rápido, depois a gente fica devendo essa. Mas eu fui procurar aqui qual a etimologia da palavra paciência, né? Que você foi procurar no dicionário, e eu fui catar aqui, né? Então, dizendo que paciência vem do latim, e quer dizer sobre resistência, submissão, indulgência, leniência, que aí vem de pati, que é sofrer e aguentar, de uma raiz indo-europeia. Então, é o quanto que você é capaz de suportar a dor, o sofrimento, né, o dano. Então, entra muito nesse lugar. E religiosamente é algo muito valorizado, né? Sim. Eu tenho uma visão muito budista, né? A gente já conversou sobre isso já não tem muito tempo, que diz que a paciência é o antídoto para a raiva. Então, que pessoas muito raivosas precisam trabalhar a paciência, porque a raiva vem a raiva vem da frustração, né? As pessoas não entendem que frustração e raiva é a mesma coisa, mas é. Então, eu não sou raivoso, mas sou super frustrado. A raiva está lá. Então, só é uma modulação diferente, né? A irritação, então, assim, eu lembro quando eu comecei a fazer terapia, eu acho até que eu já falei isso aqui em algumas outras vezes, né? Que meu terapeuta falava assim, fala aí dessa raiva. Eu falei assim, eu não tenho raiva. Assim, claro, como não tem raiva? Olha esse masséter aí, né? Tá tudo duro aqui, né? Assim, essa face toda endurecida. Então, assim, e aí, assim, eu não sou raivoso, então não sou o diabo da Tasmânia, né? De ficar esbravejando, fazendo as coisas todas, né? Não sou um reclamão de carteirinha, mas eu me irrito fácil com as coisas, né? Então, sei lá, eu gosto de dar sempre o mesmo exemplo, né? Escada rolante, que aí em São Paulo é fácil, né? A maioria das vezes, escada rolante, todo mundo se joga para a direita para deixar as caídas livres, quem quiser ir andando, né? Quem quiser correr, quem tiver com pressa. Aqui no Rio é muito comum as pessoas estarem espalhadas, né? Quando eu estou com a minha mãe vem do lado, né? Aí eu passo para trás dela, ela vai para de novo. É tipo assim, deixa a passagem livre, pelo amor de Deus, né? Então, e essas coisas me deixam meio tipo, porra, né? Tipo, olha a mão aí, essas coisas. Então, assim, tá lá, raiva lá. E onde tem raiva, tá faltando paciência. Então, como a gente consegue lidar com isso? Acho que é importante isso que você traz, e nisso a gente é muito parecido, né? O que rouba a minha paciência, e aí é um exercício interno mesmo, é quando eu sinto duas coisas em geral, que o óbvio não está sendo atendido e que a ordem está sendo prejudicada. Para mim, tem esses dois, eu também nunca tinha elaborado desse jeito, e para mim, assim, essa é a grande utilidade do Temperanças, para mim, é essa, né? Assim, para o meu desenvolvimento, porque a gente começa a falar de coisas que muitas vezes eu não tinha parado para elaborar. E aqui a gente vai elaborando, né? Então, enfim, Temperanças para mim é sempre um presente por conta disso. Porque quando para mim algo, como eu sou muito adepta desse lugar mais, não sei, kantiano, ou estoico, ou Schopenhauer, né? Eu sou sempre voltada para esses filósofos um pouquinho mais rabugentos, um pouquinho mais, né, que vão falar também da resignação daqui a pouco. Eu sempre penso que, assim, o que a gente faz como indivíduo sempre vai ter um resultado muito grande no coletivo, né? E que se cada pessoa, cada indivíduo entender o seu papel e decidir como é que vai se movimentar dentro desse coletivo, né, de um jeito consciente, ordeiro, etc., e que não se confunda
com ser conformada com o sistema ou passiva, nem nada disso, né? Mas entender um melhor lugar ali de existir. Então, toda vez que o óbvio, para mim, ele é desrespeitado, mas o óbvio, oficialmente, ele não existe, né? Sim. Mas toda vez que eu acho que algo que é óbvio é desrespeitado, isso me tira um pouco, até porque eu me sinto, desde muito criança, muito educadora, e, bom, é um traço virginiano isso também, né? E aí, falando sobre algumas características dessa natureza. Então, acho que a primeira vez que a minha mãe foi chamada na escola foi porque eu corrigi a minha professora da alfabetização, porque ela escreveu sastifação no quadro, e eu corrigi. Obviamente, o S estava no lugar errado. Enfim, minha mãe foi chamada na escola, tal, por ter muito esse lugar de, cara, eu não tenho paciência com o erro, né? E aí, o erro na escrita, porque para mim é óbvio que se a gente fala português, o nosso português deveria ser, aí vou bem para o extremo, tá? Nosso português deve ser perfeito, né? Porque é a nossa língua. Então, o quanto a gente se compromete e respeita a nossa língua pátria. Então, mas para mim, eu tenho essa relação com o idioma, né? E, ultimamente, tenho, inclusive, estudado preconceito linguístico, etc., porque não é que eu tiro sarro de quem fala ou escreve errado, né? Para mim, tem um lugar de eu quero corrigir para que você. E porque quem escreve direito, quem fala direito, estou falando das regras especificamente, é uma pessoa bem vista, sabe? As pessoas não vão tirar sarro e tal. Então, tem um lugar de poder na dominação da língua pátria, principalmente, de qualquer língua, né? Mas da língua pátria principalmente. Então, para mim, é muito óbvio que todo mundo deveria ter essa relação com o idioma no sentido de não assassiná-lo, né? Nesse sentido. E aí é muito doido, porque como eu fui revisora de jornal também por algum tempo, enfim, isso é um negócio, isso é uma maldição, né? Porque nunca mais você se liberta desse tipo de operar. Eu não tenho paciência, por exemplo, quando uma pessoa já aprendeu o jeito certo e ela insiste em reproduzir o jeito errado. E aí eu estou pegando esse exemplo da língua, né? Mas isso serve para mim, para roubar a minha paciência para qualquer coisa, né? E aí entra naquele lugar do, mas poxa vida, mas aí vem para o lugar do julgamento. Você não quer melhorar? Todo mundo devia querer melhorar, né? Como você não quer melhorar? Então, para mim, tem isso e tudo que rouba a ordem. Então, esse exemplo da escada rolante, eu acho ótimo, né? E tem até uma piadinha aqui em São Paulo que, acho que era um meme de internet, já não lembro, que dizia assim, em São Paulo todo mundo anda na direita da escada rolante. A pessoa de fora fala, mas eu não acho que isso seja certo. Aí a pessoa diz, em São Paulo ninguém se importa com o que você acha. Tipo, cara, só fica na porra da direita e deixa a gente andar. Carrinho de supermercado no meio do corredor, então, assim, basicamente, lixo na rua, etc. Cadeira de restaurante, a pessoa levanta e não arruma a cadeira. Meu Deus, me dá um negócio. Eu toco com essas coisas. Não, porque basicamente... Só levanta e vai embora, né? A cadeira está no meio do caminho e, tipo... assim, tipo, foda-se, né? Se tem outra pessoa para passar, se tem um carrinho de bebê, se tem uma cadeira de roda. Isso, para mim, é de uma falta de conexão com o coletivo, é de uma falta de cuidado com o coletivo. E eu nunca vou esquecer uma vez que a gente foi viajar. Eu não lembro para onde era. Era para fora do Brasil, a gente estava em Guarulhos, era um voo que saía 1h da manhã. E a gente chegou, já tinha feito check-in, já tinha despachado mala e tal. 11 da noite a gente foi tomar um café na Casa do Pão de Queijo. Nem sei se existe ainda desse jeito, mas era um pedaço do aeroporto que tinha um quiosque da Casa do Pão de Queijo e tipo uma pracinha de alimentação. Uma mesa com várias cadeiras. E aquela hora, a menina estava sozinha no quiosque. Uhum. Não, para fazer tudo. Para pegar o pão de queijo, para pegar o chá, para atender no caixa, para levar na mesa, para tudo. E a hora que eu cheguei, tinha umas 3 mesas ocupadas, deviam ter umas 8 mesas, todas sujas, lotadas, com tudo em cima da mesa, as cadeiras todas bagunçadas. E aí 2 mesas levantaram, logo que eu cheguei, 2 mesas já levantaram, não tiraram as coisas da mesa, né? Eu olhei para o Guilherme, virginiano, né? Assim como eu. Cara, a menina sozinha, tipo, tirando o pedido, tava atendendo o meu ex-marido que tava lá e tal.
Eu vi que a menina estava sozinha, imaginei que a força de trabalho estaria reduzida, né? Como uma boa ex-diretora de RH, falei, essa menina deve estar sozinha essa hora, porque teoricamente não tem movimento. Cara, eu e o Guilherme, a gente só sossegou depois que a gente limpou aquela praça inteira, tipo, jogamos tudo no lixo, arrumamos... em época pré-pandemia, né? Sim, sim. Enfim, impossível fazer isso pandemicamente. Jogamos tudo no lixo, arrumamos as cadeiras, tipo, arrumamos as mesas, que tava tudo meio bagunçado, e aí a gente arrumou meio simetricamente, né? Uma mesa acompanhando a outra e tal. E aí a mesa que tava, as pessoas da mesa ficaram olhando, sem entender nada, e aí a gente sentou na mesa, eu falei, muito obrigada, meu filho, muito melhor estar num lugar ordenado. E aí vem isso de, tá bom, vou usar o termo na gíria, né? Paciência, vou aqui resolver. Mas, ao mesmo tempo, falando, porra, seria tão mais Cada um fácil fizesse com o seu, não dava se um trabalho cada um gigantesco. fizesse o seu pedaço. E aí, isso me rouba essa coisa que tira a ordem e que por tabela, não tem nenhum respeito, né? Não tem nenhum carinho, nenhum cuidado, nenhuma generosidade para com o coletivo, né? Nesse sentido, assim, isso para mim pega Para pra mim, caramba. cansa de acontecer, né? De às vezes de me servir, né? Essa coisa da mesa separada e eu levar de novo a bandeja com coisa. A pessoa só olha assim com o olho arregalado, tipo assim, tipo, quem é você, né? Tipo, uma alienígena, né? Vem de onde? Porque aqui ninguém faz isso. Sabe qual é a resposta que eu dou quando acontece isso? Tem um restaurante aqui em São Paulo que chama Mania de Churrasco. Geralmente os atendentes falam: não precisa. Eu digo, querida, se eu não tiro essa mesa, essa bandeja da mesa, a minha mãe brota no chão para brigar comigo, para perguntar se ela não me deu educação. E eu sou uma criança da década de 80, eu fui criada no McDonald's. No McDonald's, você tira a sua bandeja. Quer dizer, na nossa época, né? Porque Agora hoje em também dia ninguém mais, também né? nem isso a galera tá fazendo, mas na nossa época era gente que é bem americano mesmo, né? Você É a tira a cultura, né? Você bandeja, joga, coloca a bandeja apoiada ali na própria coisa e fica aquela exatamente, pilha bonitinha ali. exatamente. E outra coisa que me tira a paciência é tratar mal quem está prestando um serviço ao público. Sim. Isso me arrebenta. Daí, nessas horas, eu intervenho, né? Muitas vezes eu, enfim, intervenho, alguma coisa tal. Agora, bom, tudo isso para dizer o seguinte, né? Para reforçar, eu acho que a pergunta que eu já fiz, assim, para quem está vendo e ouvindo a gente. O que é que tira a sua paciência? O que é que para você é paciência? O que é que muitas vezes você não abraça, aspas, por falta de paciência, de entrar num processo talvez mais comprido, mais complexo, mais discutido, mais negociado, porque também tem isso, né, nesse aspecto. E como é que a paciência se manifesta ou não na sua vida? Porque você falou de ter o orgulho, né, das pessoas terem orgulho, de, esse é meu jeito, não tenho paciência. Que vergonha, né? Não é para ter orgulho disso. Não é para ter orgulho disso, né? Agora, preciso fazer um recorte de gênero, que é o seguinte: da mulher é esperada uma paciência maior. E aí vamos ter que olhar para o arquétipo da Virgem Maria, né? Que, enfim, é a paciência em Existe pessoa. muita mulher que desconhece essa parte da Virgem Maria. É, também. Da Marta Lilith, né? Tipo, possuída no capeta. É um arquétipo de paciência nesse sentido, né? Aí já vou usar a palavra resignação e tudo mais. É esperado do feminino que esse feminino tenha paciência, mas paciência no sentido de aceitar qualquer coisa, de concordar, de ter o semblante calmo, de esperar o tempo. E aí, o que se espera do feminino é a soma de tudo isso que eu estava falando, né? Que eu fui pendurando na palavra paciência. Sim. E aí, quando principalmente tem um feminino que não atende a um ou mais requisitos, a, a reação imediata das pessoas e da sociedade é taxar de grosseira, de maluca, de histérica. Obrigada, Freud. Beijos, Freud, né? Então, assim, é olhar como se a gente tivesse que estar aqui. E aí tem uma parte do hino nacional que eu acho o hino nacional brasileiro muito bonito, mas assim, deitado eternamente em berço esplêndido, né? Ao som e ao mar à luz do céu profundo, né? Assim, você fala assim, tá, o que é esse lugar? Então, espera-se do feminino
uma concordância, uma espera, uma tolerância, enfim. E aí, quando tem um feminino que não corresponde a isso, e que coloca limite, e que seta ali uma fronteira, você fala, ah, não, aí esse feminino eu não quero, né? Cadê a doçura? Cadê a ternura? Sim. Né? Você fala, não, peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, qual é a regulagem da paciência? Qual é a regulagem que também te traz uma boa saúde mental? Né? E aí eu acho que a gente vai entrar na resignação do ponto de vista positivo, né? Nesse aspecto. Você estava falando, estava lembrando aqui de algumas pessoas que eu conheço. Então, assim, quando eu vejo a questão do masculino e do feminino nessa impaciência, que eu conheço muita mulher impaciente, então, ok, mas como isso se torna meio bélico, às vezes, na posição do homem, né? Então, eu lembro de duas passagens, assim, breve, né? Não que eu tenha presenciado, mas que eu fiquei sabendo a respeito, né? Então, e aí, de novo, essa coisa de contar com orgulho, né? Então, um cara que foi fechado por um ônibus, e aí ele foi, meteu o carro na frente do ônibus também, ele podia ter dado uma porrada no carro dele, o motorista freou, coisa, ele subiu, e aí, maravilha, né? O cara tinha um cacetete dentro do carro, tipo, para eventualidades. E aí ele subiu, pegou o café, subiu no capô do carro para poder ficar na altura do motorista no ônibus, né? E o cara contando isso, eu só pensando assim, puta que babaca, né? E assim, se o cara, as pessoas estão pedindo para tomar um tiro numa situação como essa, né? Porque você não sabe quem é o outro sujeito, sabe, né? Qual pode a disposição que o outro tá também para aturar teu chilique e vai, né? E aí uma outra situação também, que aí eu fico vendo que, sim, as pessoas sem paciência, eu acho que você mesmo gosta de falar isso de vez em quando, né? Assim, você pediu paciência, então o Deus te testa, né? Vai te colocar o tempo todo, você tem paciência, vai te dar de paciência, Deus na fila. mil desafios para você saber se você está paciente ou não, né? Então, eu fico pensando em algumas pessoas, parece que tudo dá errado, porque porque tem um aprendizado ali. Né? E às vezes, né, eu lembro de algumas pessoas falando comigo assim, nossa, como é que as coisas acontecem fáceis com você? Tipo assim, cara, não é porque acontece fácil, às vezes nem acontece, mas simplesmente eu não vou ficar aqui me descabelando, não vou ficar, né, descabelando, até já está pouco aqui, está precária a situação, mas não vou ficar me descabelando, não vou ficar gritando para as pessoas, que assim, só não. Sim. Né? Então, vai, conduz, resolve, vê o que é, e acabou-se. Né? Então, eu lembro uma situação do cara começar a ficar puto porque achou que estavam olhando para ele. E aí ele disse, quem está olhando o quê? Não sei o quê. Eu falei assim, cara, você está prestando atenção que alguém está olhando para você, porque você também está olhando para lá. Né? Então, qual é a questão aqui? Quem está olhando para quem? Pois é, e aí eu sou levada para esse lugar. Ai, esbarrei, gente, esbarrei. Que eu tô com o joelho para cima aqui. E aí eu também sou levada, acho que para dois lugares, né? Se eu continuo no recorte de gênero e penso numa mulher subindo no capô com um cacetete para dar no motorista de ônibus, muito provavelmente ela ia ser chamada de louca. O cara é um selvagem. Sabe assim? Tem umas diferenças de qualificação nesse sentido, e o feminino, além dele ser ensinado, né, esse lugar da paciência, esse lugar de aguentar e tudo mais, aí vou juntar com o que a gente falou da relação abusiva, né, no aniversário do Temperança, assim, da mulher é esperada uma paciência, porque homem é assim mesmo, porque homem tem necessidades, porque homem é um menino, porque a gente precisa ajudar esse homem numa maternagem importante, né? Então é pedida uma paciência, quase como se assim a gente não pudesse ter brio, né? Como se a gente não pudesse ter o fogo na tripa de falar, não, peraí, isso aqui não. E aí, a linha que separa a gente do o que é paciência para construir um relacionamento e o que é estou sendo abusada, né? Principalmente do ponto de vista emocional, qual é a linha que separa isso? Então, muitas vezes, o comportamento veste essa roupa bonita da paciência e não é paciência, né? É medo, é resignação e etc. E aí,
falei isso no começo, acho que a última coisa, uma das últimas coisas que eu queria pendurar na paciência é a confiança. E aí dá para falar de confiança também nesse relacionamento, né, e etc. Porque hoje, se eu falar, aí eu posso meio que dividir assim, como é que eu vim construindo a paciência. E aí quero fazer um outro recorte. Hoje a minha paciência ela é mais desenvolvida para certas coisas e certos grupos de pessoas do que para minha família, por exemplo. Então, ter paciência com família é mais difícil, por várias razões que, enfim, se for o caso, a gente conversa, mas família, porque às vezes a intimidade atrapalha, né? Porque daí você fala coisas que a intimidade meio que permite, ou porque você gosta demais daquelas pessoas e gostaria que as pessoas fossem melhor, né? Falando em serem melhores a partir do que eu acho que é ser melhor, tem muito do controle, etc. E a família, eventualmente, sempre vai ser esse lugar onde a gente acha que a gente pode mais do que a gente pode com um desconhecido, né? Por conta da liberdade e da própria intimidade. Mas aí, Às vezes é exatamente ao contrário, né? Mas tudo bem. não, isso é não só o que eu sinto, mas é o que eu vejo como movimentos terapêuticos, né? Então, eu vejo casais se dizendo coisas que você não diria para uma pessoa desconhecida, Sim. né? Então, assim, a partir do momento em que a rotina se instala e você divide conta e divide problema, a chance de você ser menos paciente, ela é maior, porque assim, Não, você está quando eu ali. penso com relação a pai e mãe, por exemplo, às vezes a pessoa foi criada numa repressão tão grande que ela não consegue abrir essa boca em casa, né? E às vezes tem dificuldade de abrir boca na vida, né? Porque já foi reprimida e castrada o tempo inteiro, e aí não consegue se colocar, né? Que aí é Mas um. aí não é paciência, Pois né? mas as pessoas vão entender que é paciência, porque a pessoa se cala, se submete àquela coisa toda, mas é um outro rolê que está rolando por ali. Isso, então, mas é aí que eu quero chegar, porque daí a gente vai chegar naquela pessoa que parece paciente, mas não é. E aí desenvolve um monte de doença porque não, né, não coloca as coisas para fora. Então, acho que é importante nesse sentido. E aí eu só queria atrelar a confiança, porque assim, para mim, hoje, né? Então, hoje eu sou uma pessoa extremamente paciente no sentido de saber que as pessoas são o que elas podem ser, o que elas querem ser, e etc. Porém, tomo as minhas decisões de com quem eu vou conviver intimamente. Então, para conviver como amizade ou namoro, né? Enfim, não importa, eu não quero, e eu já falei várias vezes em live nossa, em temperanças e tal, eu não quero conviver intimamente com pessoas que eu vou olhar por exemplo, rompem a ordem de um jeito que eu falo, gente, tem 40 anos, né? Já devia estar mais conectado com o mundo, no sentido de cuidar do mundo, etc. Então, a minha paciência hoje, ela é uma paciência quase como um processo seletivo, Sim. né? Se eu não convivo intimamente com você, eu vou olhar algumas coisas e vou ter paciência com algumas coisas, principalmente as pessoas de quem eu cuido, claro, né? E quero fazer uma observação sobre o lugar do terapeuta também daqui a pouco. Mas, para as pessoas que estão próximas de mim, num convívio de muita intimidade, eu nem preciso mais exercitar a paciência, porque já está no lugar em que tudo que acontece é processo de autodesenvolvimento com muita consciência. Então, eu não preciso ter paciência. É só uma questão de estamos aqui neste movimento de evolução, todo mundo junto, né? E aí, esse processo da venda do apartamento. Então, me conectei com o casal, né? Gostei, parecem pessoas de fato muito corretas, idôneas. Obviamente, deu uma puxadinha de capivara, né? Com sobrenome também e tal. Então, se eu confio, logo, para mim, fica mais fácil ter paciência, porque eu parto da pressuposição da boa-fé, né? Então, eu vou ter paciência porque aquilo ali é o processo do banco, a pessoa não está me enrolando, ela não está querendo levar vantagem sobre mim. E aí, para mim, assim, a paciência também tem muito a ver com autoproteção. Sim. Eu vou ter essa paciência e vou exercitar este comportamento, inclusive de ajudar, enquanto eu olhar e falar, tá, não tem ninguém querendo me machucar aqui, né? Não tem ninguém querendo
deliberadamente me prejudicar. Então, para mim, tem muito isso, né? Nesse processo também da confiança. E o que eu queria falar do terapeuta, eu acho que também vai depender muito da linha terapêutica que a pessoa aborda. Porque, por exemplo, na formação de psicanálise, é isso. Se a pessoa passar um ano falando do mesmo assunto, é porque ela não tem musculatura emocional, né? O inconsciente dela não está preparado para fazer esse movimento. Agora, na minha abordagem terapêutica, né, que não é ainda uma abordagem psicanalítica por essência, né? Na minha abordagem terapêutica, é raro acontecer, mas às vezes acontece. Chega uma hora que eu dependo do movimento da pessoa para dar o próximo passo. Se a pessoa não faz o movimento, na minha abordagem terapêutica, eu não tenho mais o que fazer. Sim. Nem ficar ali repetindo. Então, já aconteceu de eu dizer, olha, sei lá, depois de 3 sessões repetindo a mesma coisa, de eu dizer, olha, eu não tenho mais o que fazer com você na minha abordagem. Então, ou você vai procurar um acompanhamento institucionalizado no sentido psicanalítico ou psicológico, né? Porque tem a ferramenta para manejar isso, ou você vai precisar dar o passo. Sim. Então, assim, fora disso, eu não tenho mais como atuar, né? E é muito interessante observar que a hora que tem a ruptura, invariavelmente, 3 semanas depois a pessoa volta. Fala assim, nossa, aconteceu tal coisa, mas porque na minha abordagem tem também esse lugar de cortar e soltei a corda, eu que era sua rede de proteção, claro, com todas as análises técnicas do risco, né? Eu não vou fazer isso com uma pessoa diagnosticada de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, etc. Óbvio que não. Então, tem toda uma anamnese antes. Então, a hora que eu tiro a rede de proteção, muitas vezes a pessoa anda. E você fala, olha, e aí ela volta, e aí a gente segue isso. Mas aí não é uma questão de falta de paciência. De fato, né? Se essa pessoa fica querendo jogar o paciente pela janela, ela precisa de uma supervisão bem feita, né? E por que estão chegando esses pacientes com tanta frequência que não se movem e que tiram a paciência dela, né? Eu acho isso divertidíssimo, porque eu vejo exatamente isso, né? Até porque meio que acompanhando a pessoa, fica tá, né? Tipo, é quem você pede para vir, né? De alguma maneira você está conectado, né? Então, por que às vezes você tem tanto, mesmo no jogo de tarô, né? Por que às vezes vem uma frequência, vem uma sequência de clientes, às vezes com o mesmo assunto, e que você olha, esse assunto tem muito a ver com o seu momento de vida. Total. Porque Total. tem um espelhamento, né? Então, você atendendo o outro, de alguma maneira, você está olhando também para si mesmo, né? E eu acho que vale para qualquer um que trabalhe com atendimento, né? Com aconselhamento. A gente tem essa sincronia com o universo. Quando você falou de confiança, eu fiquei pensando, inclusive, a própria confiança também no universo, né? Então, assim, eu acho que a espiritualidade, às vezes, vem muito forte em alguns lugares, do tipo... Eu confio, e aí tomar cuidado com isso, né? Porque, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa típica para poder falar esse tipo de frase, tipo assim, vai dar tudo certo, mas é um tudo certo que sim, baseado em nada, que vai levar para nada. Então, não é isso, né? Então, por mais que você seja uma pessoa... Não, e esse tudo certo do que eu quero que aconteça, né? Não, mas às vezes é aquela coisa meio para atenuar, né? Você está meio chateado com alguma coisa. Não, sossega vai dar certo. Mas, tipo assim, a partir de quê, né? Com que premissa você está falando isso? Não tem, né? E nem eu dentro dessa conversa com ela, porque também não adianta. Então, tá beleza, então vai dar tudo certo. Mas, então não é de entregar, né? Então, o que eu tenho que fazer para tentar fazer alguma coisa? E às vezes, quando você descobre que não tem mais o que fazer, é um lugar que você simplesmente assim, então tá. Então, assim, eu fiz o meu máximo, fui até onde podia ir, agora o universo é com você, né? Então, o universo aqui, eu estou falando Deus, né? Vai ser Iemanjá, Krishna, Ganesha, Buda, quem você achar que, né? Tipo, o coelho branco da Alice. Quem você Alá, Maomé, exatamente. quem você tomar como essa expressão do divino, então tem uma hora ali que você confia e tipo, ok. Confia, inclusive, no ponto de que, assim, se não for para mim, né, se saiu da minha mão, é porque talvez não fosse para ser. Mas também não é aquela coisa mequetrefe que muita gente fala assim, então nem era. Né? Isso também, às vezes, entra num lugar de uma desculpa, numa coisa meio blasé. Não, então você faz todo o esforço necessário,
você investe, você se prepara, e às vezes não funciona, às vezes não dá certo, às vezes aquela vaga de emprego você não conquistou, ou talvez aquele casamento, aquele namoro, às vezes não deu certo, por mais que você tenha batalhado para dar. Então, ok, então simplesmente sabe? E a gente não passar por isso e achar que assim, tá tudo bem. Tá todo mundo vivo, todo mundo tem sangue na veia, então a gente fica meio chateado, mas não entra num lugar de surtar, né? Então, quando a gente fala do tempo certo das coisas, né? E aí somos aqui, né? A gente falando de temperanças, o temperanças vem da carta da temperança, e muita gente gosta de falar da temperança como se fosse uma carta de paciência, né? Tem gente que já joga já a palavra-chave, né? Tipo, saiu temperança, assim, é para ter paciência. Mas assim, calma, peraí. Paciência é um dos atributos da temperança que tem a ver, de novo, com a tal do tempo. Mas não é você ficar ali com no teu jarrinho ali, tipo assim, não tem mais nada para fazer, a não ser ficar jogando água de um jarro para o outro. É entender que experiência alquímica precisa ser feita e como as coisas demandam tempo, né? Então, eu gosto sempre de dar isso como exemplo, né? Você está preparando lá um bolo e a receita diz lá, tipo assim, você vai ficar com a massa, vai assar durante 40 minutos com o forno a 180 graus. Não adianta você colocar o forno a 360 para assar em 20, porque não é o tempo da massa, o fermento precisa de 40 minutos. Então, respeita isso. Volta para a Eu história gosto do de controle, né? Que eu, assim, eu quero ter controle. Por que não acontece do jeito que eu quero? Porque alecrim dourado. Veja só. Às vezes não dá para do jeito que você quer. Nessa esteira, eu sempre dou o exemplo da gravidez, né? Não adianta você botar 9 mulheres para gerar um filho, né? Que não vai sair um filho em um mês. Vai levar 9, né? Anyway. Então, acho que a natureza é muito, muito feliz em ensinar isso para a gente, que as coisas têm o tempo certo. Acho que o ato de cozinhar também, né? Você acabou falando, eu achei bem propício, assim, adequado, porque é isso, né? Não adianta. Tanto que, por exemplo, para mim, até gosto de cozinhar, não é um negócio que eu falo, nossa, super me conecto, gosto, fico pensando no que eu vou fazer, não. Gosto, faço, né? Às vezes me empolgo um pouco mais e tal, sei cozinhar, mas é muito doido, porque assim, as receitas que eu faço não são receitas complexas, que me exigem paciência. Você fala de para botar o grão de bico de molho 48 horas antes, eu falo, sério que eu vou ter que ficar trocando a água desse negócio? Então, outra coisa é animal de estimação. Então, animal de estimação é um negócio que, assim, eu não tenho, porque na minha vida hoje eu não quero dedicar tempo, energia, espaço, dinheiro para cuidar direito, né? Porque também se não é para ter direito, não é para ter, né? Se não é para dar amor, carinho, cuidar quando fica doente, dar o remédio lá de 2 em 2 horas, etc., também melhor não ter, né? Então, paciência também tem muito a ver com a disponibilidade interna que eu Sim. tenho para lidar com o que eu não controlo oficialmente. Neste lugar de o que é que eu posso fazer para intervir no sentido de o que é minha responsabilidade e o que é que não é. E daí acho que vale a pena a gente falar de duas coisas, né? Na percepção da paciência, tem as pessoas que parecem pacientes, mas não são. Então, é muito comum eu atender pessoas introvertidas, né? Por exemplo, mulheres, né? Que são super admiradas. Nossa, que paciência você tem com esse marido. Que paciência você tem com esse filho. Quando, na verdade, é muito Matar. mais uma inabilidade para lidar do que efetivamente paciência, né? É muito mais um estado de não se sentir forte o suficiente, de não saber como falar, de não saber como abordar, de não ter coragem para interromper, etc., do que efetivamente uma paciência. Agora, se essa paciência, eu acho que isso vale muito a pena, né? Falar para quem está vendo a gente e tal. Se a sua paciência ela não é genuína, vai virar doença. Sim. Se por dentro, e aí, outra coisa que eu vejo que as pessoas se orgulham, né? Eu sou muito paciente, mas também quando eu explodo, mas também quando eu falo alguma coisa, você fala, por que que precisa chegar neste Extremo. ponto, E quando chega no né? extremo, o grande risco que você corre, inclusive, é de você perder a razão. Perder a razão e não retroagir, né? E de não ser recuperável.
Então, é mais fácil você, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai processando, lidando com elas, do que ficar sufocando. Mas quando chegar nesse topo, aí é desmedida a reação. Porque Isso. não é daquele momento em si, mas você está pegando todo o histórico que agora chegou e bateu de uma maneira só. Sim. E de uma irreversibilidade perigosa, né? Que poderia ter sido evitada se alguns conflitos, talvez, no meio do caminho tivessem existido. E por que não, né? E aí é muito interessante, porque quando eu lembro, é muito curioso observar, porque, assim, eu casei, me relacionei profundamente com 3 homens, que têm a fama de muito pacientes, 2 deles, sim, são, de fato, muito pacientes. O outro é essa coisa de eu pareço paciente, mas chega uma hora que eu faço merda, né? Mas das minhas amizades, a maioria das minhas amizades são de pessoas, a maioria é de pessoas muito pacientes. Pacientes nesse jeito de ver o mundo, de dizer assim, eu não vou brigar agora, deixa eu ver e tal. E aí vai ter de tudo, né? Nos 50 tons de cinza das minhas amizades, assim. Tem aquela pessoa que vai deixando, e chega aí nesse lugar. E tem aquela pessoa que, de fato, tem uma paciência ali um pouco mais consciente. Então, acho que eu falaria isso, sabe? O quanto de consciência tem na sua paciência? Acho que me veio essa pergunta aqui agora. O quanto de consciência tem na sua paciência? Sim. Né? Nesse sentido, assim. É o que a gente está falando da paciência genuína, né? Que é você é paciente porque você tem um entendimento por que você está sendo paciente. Então, Isso. O budismo ele fala da paciência em 3 ou 4. Paciência com quem te irrita, te incomoda, que te prejudica. Então, esse é um. Paciência com a adversidade. E são 3, então. E a paciência com o seu próprio processo de aprendizagem. Então, quando eu tenho paciência com quem me prejudica, é porque, de alguma maneira, não é querer você passar pano, né? Agora todo mundo fala de passar pano, né? Então vou eu aqui falar passar pano também. Não, e nem deixar continuar prejudicando, né? Não é sobre isso. Então, assim, ter paciência com quem te prejudica é você entender que essa pessoa está tão fodida quanto você. Porque essa pessoa também tem uma distorção mental, uma equivocada, não sei o quê, passa por problemas. Isso não serve para você assim, então tudo bem, vou dar outra face, né? Essa coisa assim, mas você respira e lida da melhor maneira possível, porque você ser destemperado, né? E aí, sempre lembrando que temperança fala sobre moderação. O que é a medida certa, né? Se a gente volta a falar de cozinha, qual é a medida de sal que você coloca na comida? Porque sal de menos, a comida vai ficar insossa, sal de mais vai ser impossível comer. Então, assim, tem uma medida, tem uma ciência ali. Então, assim, qual é a medida certa que eu lido com essa pessoa que me prejudica? Porque às vezes é você simplesmente riscando essa pessoa do caderninho e tipo assim, não quero mais saber de você e ponto. Isso é algo salutar. Beleza. Sim. Quando você lida com a adversidade, aí, obviamente, né, dentro do budismo, você vai ter, inclusive, explicações falando sobre karma, né? Então, de repente, você está passando por aquilo ali, porque você tem que passar. E aí, quando se fala de karma aqui, você está passando por uma experiência ruim, porque você está queimando um karma. Então, faça o favor de não criar mais karma, para você ter que coletar mais adiante. Então, sei lá, você tem uma relação difícil com uma pessoa, eu não gosto dessas associações, mas vamos lá, porque muita gente entende isso. Então, eu estou nessa família porque é o seu karma. Eu casei com essa pessoa porque era o seu karma, meio que penar na mão daquela pessoa. A maneira como você lida com ela, a maneira que você lida com essa adversidade, pode fazer que você jogue mais sementes de karmas negativo que vão germinar na sua próxima vida. Então, tipo, procura agir com sabedoria para não... Né? Se você está queimando, já é lucro, né? Você está queimando teu karma agora. Então, está queimando lá na fila do Detran, está queimando no casamento ruim, está queimando com um filho que é impossível. Né? Ok, mas não cria mais karma, porque isso, de novo, vai jogar lá para adiante. E a outra coisa fala sobre aprendizagem. Essa aprendizagem a gente pode colocar de uma maneira bem ampla. Dentro do budismo, as pessoas vão falar muito sobre a sua dificuldade em obter realizações espirituais ou entender da espiritualidade, enfim. Eu gosto de colocar isso de uma maneira ampla, porque às vezes é você querer ser alguma coisa que você não consegue, porque você ainda não desenvolveu habilidade suficiente para isso.
nem pode falar sobre fazer dieta, por exemplo, né? Então, às vezes, a pessoa está lá porque, furou a dieta, ou porque está fazendo dieta, mas não está perdendo peso da maneira que gostaria, ou porque você quer, sei lá, eu quero ser... Dando aula de tarô, as pessoas entram e dizem assim, eu não consigo porque eu não sei ler como você. Mas, cara, eu leio tarô há mais de 30 anos. Né? Atendo, efetivamente, há 14. Então, assim, lá atrás, eu não era com essa desenvoltura para falar sobre tarô. Então, o filho me permitiu fazer isso. A pessoa quer, no final de semana, já assim, eu sou o senhor dos magos aqui. Isso não vai acontecer. E se alguém promete isso para você, essa pessoa está equivocada e você está se iludindo à toa. Então, a pessoa está mentindo, essa pessoa é malvada, não acredita nessa pessoa. sabe? Não então, é possível. É entender que cada um tem seu tempo. Então, mesmo, sei lá, se você está fazendo um curso de qualquer coisa, né? Uma graduação no curso superior, está fazendo um curso técnico, ou mesmo quando você está no ensino básico, se você está se dedicando, tem pessoas que precisam se dedicar muito para poder ter boas notas, e às vezes nem consegue. Tem pessoas que não fazem esforço nenhum, porque é fácil. Então, assim, eu era ruim de estudar pra cacete em casa, né? Mas, tipo assim, muita coisa eu lembrava, eu tenho boa memória para várias coisas. Então, assim, para mim, algumas coisas eram muito fáceis e outras eram muito difíceis. E aí, talvez outras pessoas, sei lá, eu posso ter dificuldade com matemática, que é uma pessoa que está do meu lado é super safa nisso, e ok. Talvez eu tenha que me dedicar mais para ser tão bom de matemática quanto aquela outra pessoa, mas respeita a sua estrutura, respeita o seu tempo de aprendizagem. E eu acho Pode ótimo isso que você saber está para falando. ontem. Não, mas para ontem não está podendo. Né? Eu acho ótimo isso que você está falando, porque isso se aplica desde as coisas... Ô, caceta! Bati de novo aqui nesse negócio. Aqui, deixa eu comprar tudo aqui. Encerramos o nosso episódio de paciência. Tem isso é uma vários coisa memes disso, inclusive, né, de tela azul, não sei o que, a impressão no escritório, a impressora que não funciona, o cara arranca, né? Aquela impressora matricial, né? Mas uma coisa que rouba a minha paciência é quando eu fico desastrada, assim, isso é uma coisa que me irrita um pouco. Mas eu ia falar que essa coisa da aprendizagem, ela se aplica não só para coisas muito pragmáticas, do tipo paciência para aprender um idioma, né? Paciência para aprender uma coisa nova e tal, mas para desaprender. Eu queria falar sobre isso, né? Eu queria trazer a paciência para o desaprender. Então, toda vez que a gente vai mudar um comportamento, né, ou vai melhorar, vai fazer um processo de autodesenvolvimento e tudo mais, muita gente fala sobre aprender um comportamento novo, aprender alguma coisa nova e tal. E eu sempre falo primeiro de desaprender o que a gente aprendeu, porque se eu pensar que eu tenho 39 anos e, no mínimo, até os 30, eu operava muito sem paciência, com um monte de coisa. Então, por exemplo, era muito comum na minha época executiva, antes de eu, né, cuidar de mulheres, etc., eu dizia, não tenho paciência para mulher. Mulher chora, tudo mulher acha que tá falando do cabelo, tá falando da roupa, tá falando não sei o quê. Não tem paciência com mulher. Então, era uma frase muito forte para mim, porque, como executiva, eu sempre fui acolhedora, né? Eu sempre fui a boa pessoa que eu sou, então, nunca puxei tapete de ninguém, nunca menti para conseguir alguma coisa, nada disso, mas muitas coisas eu fazia que feriam outras pessoas sem a intenção de, mas que feriam, né? Então, essa fala era uma delas. Eu era extremamente masculina, né? Essa fala era uma delas. Uma mulher no mundo corporativo é muito comum virar essa chave, porque se não for homem, não sobrevive lá dentro, né? Então, para sobreviver, principalmente aí depois que acaba você ganha cargo multiplicando de palavras, diretoria. né? Frases que vêm desse mundo Claro, corporativo que é escroto. claro, mas principalmente depois que você ganha um crachá de diretoria e que, na maioria das vezes, se tem mais uma mulher com você, é muito. Na maioria das vezes, você está sentada numa mesa com homens brancos héteros de 50, 60 anos. Então, assim, você fala, gente, é um lugar muito insalubre, né? De muitas formas, assim, muito tóxico. Então, se eu pensar que eu levei 30 anos, no mínimo, aprendendo a ser assim, eu tive que levar um tempo para desaprender. Então, dependendo do esforço e da dedicação, eu não vou levar mais 30 para desaprender, né? Porque, óbvio.
E esse processo de desaprender e aprender algo novo, pelo menos para mim, eu enxergo como algo bem paralelo, né? Porque não basta só você pegar um novo comportamento e pôr em cima. Porque se você só puser em cima, a chance de você reproduzir o comportamento anterior é muito grande. Então, se eu só ficar pensando, eu tenho que ouvir melhor, eu tenho que não sei o quê, tal. Não, mas peraí. Mas como eu faço para desaprender a ficar impaciente quando a pessoa fala muito devagar? Porque isso, para mim, até hoje é um clássico, mas hoje eu tiro de letra, né? Mas, assim, até 10 anos atrás, se a pessoa falasse devagar, nossa, eu já tinha, sabe, cortado e resolvido e não sei o quê, porque eu já sabia o que ela ia falar, eu já sabia como resolvia, eu não tinha tempo a perder. Hoje não, hoje eu ouço até o final. Às vezes, nas reuniões do IPFEM, quando a coisa começa a ficar muito rodando, aí eu interrompo e falo, gente, isso aqui não está indo para lugar nenhum, né? O falar devagar não me incomoda, não, mas a pessoa que viaja na maionese, que às vezes fica fazendo, parece que entra num estado ali de torpor, que vocês, sim, mas aqui, né? Voltando aqui para o assunto, né? Mas aí eu aprendi técnicas, do tipo, em benefício do nosso tempo, vamos voltar para o ponto principal. E aí, esse assunto que é muito importante, a gente põe aqui no parking lot, né? A gente põe aqui nesse lugar e agenda uma conversa para falar disso aqui, que não é a pauta hoje, mas é muito importante. Então, a gente põe aqui. Mas hoje, a gente precisa, tal. Então, tem algumas técnicas que trazem uma forma acolhedora, porque seria entendido como falta de paciência. E aí, eu quero, acho que a última coisa assim para amarrar, né? Esse lugar da assertividade, da produtividade, esse lugar da praticidade, muitas vezes ele é sentido como falta de paciência. Você não tem paciência para ouvir até o final, você não tem paciência para não sei o quê. Uma vez o Rafael, que é o meu mais velho, né? Ele devia ter uns 16 anos, assim, faz tempo isso. Uma vez, eu não sei o que a gente estava discutindo, assim, no bom sentido, de fazer alguma coisa, ele olhou para mim e falou assim, você sabia que existem outros jeitos de fazer as coisas que não os seus? Mas ele super perguntou na boa. Eu olhei para ele e falei, sei, me apresentar um que funciona e ele é seu. Porque assim, você acha que essa casa aqui, a natureza age para as contas estarem pagas, para a comida estar na mesa, para a roupa estar lavada, para a faxina estar feita. Então, eu encontrei um jeito que funciona para criar filho, para tocar a casa, para trabalhar, para manter a minha saúde mental, para conseguir fazer minimamente um exercício físico, para estudar. Eu encontrei um jeito que funciona. Funciona para mim e até onde eu sei, funciona para quem está em volta. Quer mudar esse jeito? Eu não tenho problema nenhum, ele só precisa funcionar. O que significa funcionar? A conta tem que estar paga em dia, a roupa tem que estar lavada, a comida tem que estar feita, né? Assim, e minimamente a gente vai conseguir viver uma vida funcional, ordeira, ordenada, né? Com o mínimo de caos envolvido possível, para que essa organização possa ser a sustentação e a base para, aí sim, os desafios que a gente tiver que lidar e tal. E aí o que eu percebo é que muitas pessoas vão perdendo a paciência, vamos chamar assim, né? Porque vivem num caos muito básico de coisas básicas que poderiam estar ordenadas e não estão, né? E aí atribuem a isso a vida, porque a vida é difícil, porque a vida não sei o quê, porque... E aí, óbvio, eu estou com o recorte do privilégio branco, de quem tem teto, né, trabalho, etc. Sim. Então, estou falando aqui desse padrão privilegiado, obviamente, mas o que eu percebo é, muitas vezes, o caos está tão instalado em lugares básicos que essa paciência ela vai sendo perdida com coisas de fato relevantes, porque ela está sendo gasta com coisa muito básica. Então, eu vejo mães, principalmente, né? Assim, esgotadas e gritando com o filho, etc. Que, assim, um filho de 14 anos não levanta sozinho no horário para estudar. Como assim? Uma pessoa de 14 anos não põe um despertador 7 horas da manhã para levantar sozinho? Como assim? Então, são coisas que, para mim, de novo, são tão óbvias e tão
da ordem, né? Da ordem mínima da vida, que, de fato, esse cansaço e essa falta de paciência, principalmente na maternidade, isso vai se instalando, e, de novo, recortando gênero, porque muitas vezes essas relações em casa, no trabalho, etc., elas não cumprem um mínimo ordeiro, né? Então, fica aí você, minha amiga, meu amigo, amigue, que está vendo a gente, que está ouvindo. Será que tem um básico aí que está operando no caos e que está consumindo o tanque de combustível da sua paciência, né? Não sei, me veio isso aqui agora. Se a gente pensa na temperança como paciência, é porque fala muito de uma fluidez, né? Então, é você fluir com a vida, fluir conforme as coisas aparecem, mas esse fluir não é só você simplesmente agarrar numa boia e deixar a água te levar. É você esse acordo que você faz com os processos, né? Então, se você sei lá, né? Eu fico imaginando exemplos estúpidos, né? Se você toda vez que for tomar banho, você lava a sua calcinha ou você lava a sua cueca, você não tem risco de algum momento, tipo assim, não tenho cueca ou calcinha para vestir. Porque ao longo do caminho você foi, porque você não vai chegar e no último momento, agora não tem. Né? Ou você olha, né, assim, já passou uma semana aqui, eu preciso pegar tudo para botar para lavar, porque mais uma semana vai acabar. Então, assim, é um lugar de uma certa atenção e cuidado. Então, como é que também eu crio bordas para que as coisas possam fluir da melhor maneira possível? Se você deixa tudo do bunda lelê, aí depois reclama, né? Assim, nossa, mas por que a vida é tão cruel comigo? Porque, meu amigo, você não estava ajudando muito também para que as coisas funcionassem, né? Então, não, e para de essas fato relações é muito por aí, né? Então, assim, eu fui criado, mesmo tendo empregada em casa, assim, a cama, você levanta e faz a sua cama. Então, eu estudava de manhã cedo, né? Então, eu saía para o colégio 7 horas, para estar 7h30 no colégio. Então, a empregada chegava 8h30, 9 horas, sei lá o quê. Então, assim, a empregada chegava, o quarto já estava arrumado, né? Então, na cama, né? Ela varria, tirava a pó, essa coisa toda, mas a cama de leite já estava arrumada, né? O quintal, né? Tinha um quintal, morava em Campo Grande, o quintal tinha folha, de assim, varre lá, vai ou eu, meu irmão, né? Vai lá, hoje é a sua vez lá de varrer o quintal. Sim, então, ok. claro. Então, é natural para mim acordar e arrumar a cama e fazer as coisas, porque tá lá, porque você aprende a fazer. E não tem nada de errado você ensinar seu filho a ter um mínimo de Você coordenação levanta, desses processos, né? Então, assim, você levanta da mesa e tira o prato, né? Assim, e põe direito na pia, né? sim. Então, enfim. Enfim, então acho que me veio isso também, assim, porque quando eu penso na paciência, né? Então, aí eu quero entrar agora na resignação meio que para costurar um final, assim, né? Acho que neste contexto de pandemia, a paciência, para mim, ela precisou andar de mãozinha dada com a resignação, no sentido literal do termo, de olhar esse todo de fora e eu não tenho o que fazer, eu não posso fazer nada, eu não posso resolver. E aí, podemos até fazer o paralelo com a situação política do país, né? Então, assim, oficialmente, eu, indivíduo, né, cidadã, eu não tenho hoje nenhum poder imediato, vou ter poder na eleição, né? Daí a gente está falando de outras coisas. E que também eu questiono, né? Não é Esse um poder poder da eleição. social, né? Porque se tiver mais meio mundo lá do outro Não, lado. e a maneira como, enfim, a democracia, a articulação de votos, etc., é construída, a gente tem um poder meio até a página 2, assim, né? Principalmente quando a gente fala de eleger, a palavra que eu estou procurando, de eleger legislativo, Sim, nesse sim. sentido, né? Enfim, então, quando eu olho para um sistema em que, de imediato, eu não tenho como ir lá e virar a chave e resolver, né? Tirar quem está sentado na cadeira de comando, desligar o vírus, né? Assim, não tenho o que fazer. Essa paciência, para mim, ela dá a mãozinha para a resignação e é meio o processo da ressonância magnética. Sim. É dizer assim, ok, o que é que eu posso fazer para passar por isso e lidar? Quais são os recursos que eu vou encontrar para atravessar este lugar, né? E aí tomar algumas decisões. Então,
tomei a decisão de que eu vou ficar quarentenada no mínimo até dezembro deste ano, de novo, não importa o que aconteça. Ok, paciência, né? Então, eu vou exercitar uma vida que eu tenho chamado de semi-monastérica, né? Então, assim, de acordar, ter a rotina, e fazer não sei o quê, e trabalhar, e me exercitar, tal, e ir para a cama. Então, o passar dos dias de um jeito muito consciente, assim, né? De um jeito muito apropriado, muito próximo, sem essas distrações do lado de fora físico e tentando reduzir o volume do lado de fora virtual. Porque também é isso, né? Virtualmente a gente pode estar do lado de fora o tempo inteiro e Sim. não do lado de dentro. Então, quais são esses espaços também que isso ocupa? E aí, um exercício grande de paciência, porque é claro que eu gostaria de viajar. E aí, assim, vou fazer isso nessa circunstância? Não, né? É claro que eu gostaria de ir a um restaurante, é claro que eu gostaria de ir a um cinema, é claro que eu gostaria de ir a um show, é claro, óbvio, né? Mas assim, não. Então, como é que eu fortaleço a paciência? E aí vamos lembrar lá da história do vizinho, né? Que, para quem acompanha o Temperança sabe. Foi um período de extremo exercício da paciência, né? De falar assim, olha, posso resolver desse jeito, escolho esse processo, esse caminho, esse não sei o quê, tá. Vamos ver o que acontece. Cada vez que acontecia, você falava, ok, vamos lá. E aí, de novo, provocando o limite. Qual é o limite da autoproteção e qual é o limite do autoabuso, eu vou chamar assim, né? E o espaço que você deixa para que outra pessoa abuse de você, te prejudique ou qualquer outra coisa, né? Acho que é isso, assim. Sinto que o tema esgotou aqui em mim, assim. Acho que eu falei tudo que eu queria. Pronto, beleza. Então, a gente dá um intervalo, tem um segundo vídeo, onde a gente vai fazer um joguinho para ver como é que anda a nossa paciência. Ou como está. Hã? Vamos resgatar a paciência porque eu ainda não tenho? Me ajuda aqui. Já Eu tem, vi um vídeo ontem. já tem injeção para paciência? Uma Será que tem? vacina? A gente estava falando, não, e a gente estava falando de tomar comprimido, né? Ah, tem uma injeção e tal. Isso. E eu vi um vídeo ontem de uma atriz que eu gosto, atriz de humor, assim, e tal, uma humorista, e é um vídeo sobre o homem hétero, né? Eu até ia te mandar, mas eu falei, não, deixa eu explicar para ele o contexto, para ele não entender errado, porque ela pede muito no vídeo para a gente mandar para um amigo hétero babaca, né? Aí eu falei, puta, eu vou mandar para ele, ele vai Obrigado. achar Né? Obrigado. que é um amigo hétero babaca, mas não, eu só queria dividir a abordagem. Tem algumas coisas no vídeo que para mim são um pouco equivocadas, né, do ponto de vista de fala mesmo, de direcionamento, mas o todo é muito bom e o jeito que ela fala, assim, porque o homem hétero, ele está exigindo muito da nossa paciência, né, de uma maneira ampla, Nem sei de assim. quem é o vídeo, mas já vi a cara da mulher que faz isso. É uma morena de cabelo preto É comprido, a, é a desbocado. Rita Fischer, é a Rita Fischer, eu te mando, é uma branquinha de cabelo. Mas eu achei ótimo, e aí, acho que, já que a gente entrou nesse assunto, só para terminar, eu detesto esse lugar do rótulo, né? Porque mulheres hétero, eu vejo que também estão fazendo um monte de besteira, eu faço um monte de besteira, então, assim, tem muito isso. Mas como grupo, eu estava tendo essa conversa recentemente, como grupo, o homem hétero é um grupo que está muito negacionista, né? Na maioria das vezes, assim, que está muito do tipo, quero manter esse lugar, eu mantenho esse lugar do poder, eu não preciso fazer nada, eu não preciso estudar nada, eu não preciso, e continuo reproduzindo a pornografia, o futebol, as brincadeiras, o ghosting, tá. Então, e eu já falo isso nas minhas palestras há muito tempo, né? Esta categoria é uma categoria que pouco se movimentou nos últimos 40 anos, pouco se articulou, porque tem um lugar ali muito consolidado, mas que não dura mais muito tempo, né? Do ponto de vista capitalista, ainda dura bastante tempo, porque são os homens em posições de poder e a gente não pode desconsiderar isso, no fim das contas, mas como existência social, cara, esse é um grupo que está apanhando
muito. E aí, eu sou a pessoa que traz também as dificuldades de construção social, mas que preciso tomar cuidado para não parecer que estou passando pano, né? Você falou do passar pano e tal. Mas eu exercito a paciência com este grupo, mas que é uma paciência que também chega uma hora que fala, gente, sabe aquela coisa do professor? Eu sou paciente se eu falando, percebo né? também que você está se movimentando. Quando a gente fala, por exemplo, da temperança como paciência, é importante lembrar que a temperança fala daquilo que é adequado em cada momento. Então, pode ser que em algum momento mais adequado seja você bater na mesa assim, cacete, o que está acontecendo aqui? E qual é o movimento contrário também, porque Né? só um lado fica tendo paciência, Não, com então, o outro, que está sendo chamado de menino aos 40 anos, e está sumindo, enganando, traindo e tal. Você fala, gente, mas que paciência é essa? Não é mais sobre paciência, né? sim, porque parte desse processo, né, de novo, né, falando da paciência aqui, da temperança, falando sobre fluidez é capaz de mudar. E tem gente que não abre mão de mudança de maneira nenhuma, né? E aí você está falando sobre perder hábitos, né? Eu lembrei de uma situação em que, numa aula, né, eu ali como aluno, o professor, de uma maneira meio jocosa, foi falar com uma aluna, tipo assim, mas minha nega. E aí ele falou, aí o cara, ele quis ser babaca, né? Quis dar um troco assim, eu acho muito inapropriado a sua fala, porque afinal de contas, nega, não sei o que, tudo mais. Aí o cara ficou putíssimo da vida, porque é a sua maneira de falar e não sei o que, ele parecia assim, puta, foi mal. Então, assim, eu tenho, na minha turma tem uma pessoa preta que aí, de vez em quando, fala assim, puta, a situação lá ficou preta. Ele assim, por quê? Porque preto é ruim? Assim, puta, desculpe. Né? Então, e às vezes eu já falo e eu já me corrijo, primeiro por causa da presença dela, né? Porque ela acaba me servindo como alerta, mas mesmo quando ela não está, tipo assim, porque a gente não vai continuar falando dessa maneira. Então, assim, por hábito, são construções verbais que a gente tem, né? Expressões que a gente utiliza, mas sim, dá para não falar. Mas é isso, mesmo que eu ache que não tem nada a ver, eu não tenho que achar nada. Se isso fere alguém, se ofende alguém, Foi mal, por que né? eu não posso abrir mão disso? E aí o cara ficou lá brigando, e aí, obviamente ficou uma zona, né? Porque um falando que você foi inadequado, outro dizendo assim, eu posso ser o que eu quiser, e você está levando todo mundo pesado, você está querendo. Cara, mas ok, então assim, acho que hoje a gente tem muito essa questão do vocabulário, né? Então, de novo, né? A questão da linguagem neutra, né? Que tem gente que fica lá defendendo tese contra a linguagem neutra. Porque, assim, ok, quando eu leio algumas coisas que as pessoas falam, assim, o argumento está correto, mas, tipo assim, custa ser inclusivo, custa, sabe? Não, outro que tem que aceitar que é assim mesmo acabou-se, né? Tipo, cadê o manejo aqui das nossas ânforas, né? Como é que a gente articula esses processos? Como é que a gente pode tornar um ambiente bom para todo mundo, né? Não é só porque foi assim, senão virar Gabriela, né? De novo, né? Não dá. Mas eu lembrei, eu acho ótimo que a gente fala que acabou, mas a gente poderia ficar aqui mais 1h30, né? Mas enfim, vou falar uma última coisa. Eu tive 2 conversas essa semana, que o homem hétero, assim, eu não tenho nada contra, eu tenho até alguns amigos que estão, né? Então, assim, tive 2 conversas muito interessantes com 2 homens brancos héteros ricos, né? Na última semana, muito meus amigos. Muito meus amigos, então quero fazer alguns comentários antes de contar, né? Muito meus amigos, muito honestos, muito carinhosos, muito de bom coração, muito de família, muito generosos, assim, pessoas incríveis. Você não tem o que dizer, família pra caramba, tal. Você não tem o que dizer. E foi tão engraçado, porque, na verdade, a conversa era sobre outros assuntos, uma era sobre trabalho, outra sobre outra coisa e tal. E, claro, sendo a pessoa que eu sou, eles próprios acabam me acessando para fazer perguntas, né? E eles dizem, eu faço perguntas para você que eu não tenho coragem de fazer para ninguém, eu não tenho coragem de conversar sobre isso em rodas de outros amigos, etc. Porque aí, olha que incrível, porque eu acho que o que eu vou falar é muito feio. Então, eu vou falar, você me disse é muito feio, mas eu posso te dar meu argumento? É justo. E aí, eu me visto de paciência, né? Porque se eu tenho uma ONG, se eu sou professora, e se eu falo sobre isso, e se eu falo tanto sobre conversar com quem ainda não está evangelizado, né? É com esse homem que eu quero falar, é óbvio, né?
E aí quero falar uma coisa de cada um deles, né? Eu achei muito legal. Um deles já começou do jeito que eu amo. Ah, eu aceito tudo, eu concordo com tudo, mas esse negócio de linguagem neutra eu não consigo nem aceitar e nem concordar. Porque o homem branco hétero, ele acha que ele tem que concordar e ele acha que ele tem que aceitar. Porque ele está na posição de comando e controle. E aí eu ri, e aí ele já olhou para mim e falou assim, falei merda, né? Eu falei, nossa, mas você falou muita merda, porque assim, você não tem que aceitar, não tem que concordar com nada. Não é sobre aceitação e não é sobre concordância. E aí a gente meio que entrou no assunto, eu expliquei algumas coisas que ele não sabia. Ele falou, nossa, vendo desse jeito faz sentido. Eu falei, então, tá vendo? Para todo assunto vai ter gente falando besteira e vai ter gente falando coisa que importa, né? Assim, coisa que faz sentido. Você, e inteligentíssimos os dois, né, filha? Você é um cara inteligente, vai saber diferenciar o joio do trigo. Mas, pelo amor de Deus, você não tem que concordar com nada. Você não tem que aceitar nada. Não é sobre isso. E aí, isso eu gostei muito. E aí, o outro, com muito mais dores nesse sentido, ele não conseguia entender a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual, e a diferença da genitália, faz ou não. E aí ele tinha um monte de pergunta, assim. E aí chegou no final, o que foi incrível, que ele falou assim, dá muito trabalho, é muito difícil, porque eu fico pensando, quando a pandemia acabar, eu vou paquerar? Como que eu sei? Ele falou assim, eu acho que eu vou querer uma vagina, mas como que eu sei que a pessoa vai ter uma vagina? E aí, eu vi de fato alguém ali extremamente perdido, com medo de desrespeitar alguém. E aí eu só olhei para ele e falei: vamos fazer o seguinte: as pessoas trans, né, por exemplo, que estudam e que sabem o mundo que vivem, etc., elas não se incomodam de conversar sobre isso. Elas não se incomodam em responder perguntas respeitosas. E as que são, de fato, super responsáveis e que sabem como o mundo, infelizmente, hoje funciona, elas já te contam, elas já te falam, né? Então, esse é um mundo novo em que todo mundo vai precisar encontrar novas formas de se relacionar. Se avisa, se não avisa, se tem pênis, se tem vagina, se tem... Então, assim, a gente está entrando num mundo em que a capacidade de diálogo e o nosso desejo vai ser muito desafiado. Porque aí eu falei para ele, pode ser que você conheça uma pessoa que, cara, vai te atrair muito. E aí, porque ela não tem uma vagina, porque ela tem um pênis, você não vai ficar com ela? Aí ele falou, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu falei, então, a gente está entrando num mundo em que essas bordas e essas fronteiras físicas, elas vão começar a se descolar do que é emocional, do que é afetivo, do que é... E aí, esse mosaico, ele vai ser um mosaico que a gente vai montar e os nossos desejos vão começar a responder a este mosaico. E aí eu tô contando isso para dizer que a última coisa que eu disse para ele foi paciência. Paciência com você, paciência com a outra pessoa, paciência com o processo. E na dúvida, para não falar merda, me liga. Eu falei para ele, me liga. Porque esse monte de coisa que você falou, esse monte de pergunta que você fez, para uma pessoa que sente a dor, é muito ruim, né? De ouvir você dizer, dá muito trabalho. Porque a existência das pessoas não é para dar trabalho. A gente é que está preso num modelo muito binário. Então, você falar para uma pessoa que a existência dela dá trabalho, que entender ela dá trabalho, isso pode engatilhar algo dentro dela muito difícil de consertar. No Né? Tinder, tem várias mulheres trans que estão lá, né, para serem vistas por homens. E aí, algumas você olha e mais ou menos identifica, outras passam na boa. Pelos traços estereotipados que a gente tem, né? Então, e aí eu coloco assim, olha, sei lá, mulher trans, e aí, na boa, né? Tipo assim, dispenso... Sem a transição de... Não, mas só uma coisa tipo assim, dispenso os curiosos, dispenso a agressividade gratuita e não sei, sabe? Mas assim, a pessoa precisa fazer um disclaimer ali, né? Tipo, ok, né? Dizer que é trans, tipo assim, olha,
não vem me acessar, não vai marcar para dar match, só poder fazer pergunta cretina, ou só porque você quer saber como é que é sair com uma trans. Uma pessoa Tipo assim, trans. se você está aberto para isso, tô aqui, a gente conversa e beleza. Se for para gracinha, então passa batido, né? Então, eu acho que tem esse lugar mesmo dessa transparência, né? Que aí tudo bem, né? Eu conheço uma história de criança, que isso era meio motivo de piada no trabalho do meu pai, que tinha um cara que bebia muito e ia para puteiro, ia sair para uns lugares assim meio esquisitos. E aí que ele contou no dia seguinte, o cara era casado ainda por cima, né? Mas ele contou no dia seguinte que ele bebeu, encontrou um mulherão, e aí foram para o motel. Quando foram lá no motel, descobriu que o cara era homem, né? E aí, tipo, dispensou. Aí ninguém nunca vai saber, né? A versão E dele. na época a gente dizia que era homem, mas a pessoa tinha um pênis, né? Então, o que aconteceu nesse desfecho, a gente não sabe, né? Ele falou assim, não, tipo, liberou, tipo, foi um engano, tudo mais. Essa é a palavra dele. E que isso era meio motivo de chacota, né? E tudo mais. Mas, tipo assim, pode acontecer? Não. Pode. Eu trabalhei no centro da cidade, ali perto da Lapa, e assim, na hora do almoço, você tinha mulheres lindas e tudo mais, e que você olhava assim direito assim, não tem veio, vagina. né? Não nasceu mulher, né? Então, eu achei Tem engraçado. Eu vagina. falei com você no outro dia, né? Que eu tenho uma conhecida no curso que ela levantou, cara. Eu falei, tá grávida? Você é menino ou menina? Ela falou assim, menina, se ela quiser. Eu falei assim, nossa, o vocabulário muda, né? Tipo assim, é isso. Menina, se ela quiser. Claro, vai para outro lugar, exato. Agora, amarrando com esse lugar da paciência, né, que é o nosso trilho, você fala assim, essas pessoas, as pessoas trans, nascem mulher ou nascem homem, porque a identificação está aqui, né, não é sobre genitália, mas é muito difícil ter paciência quando você está sentindo a dor, porque é muito o que eu ouço das pessoas pretas, com muita legitimidade. A gente está cansado de explicar, a gente está cansada de ficar recebendo pergunta. Vocês também. E aí é muito interessante de ver como as dores, como esse mosaico de dores vai se espelhando. Porque a mulher está cansada de ficar maternando o homem hétero, a pessoa preta está cansada de ficar maternando a pessoa branca, a pessoa trans está cansada de ficar maternando a pessoa cis, e aí a gente entra numa dança que, para quem está do lado do privilégio, fica pedindo paciência, porque há aprendizado, etc. Mas quem está do lado da dor, porra, a paciência já foi, porque, de novo, qual é o movimento e qual é o vetor nesse sentido, né? Então, enfim, para esses meus dois amigos, que eu amo muito, e que bom, né, que eles me enxergam como um lugar seguro para trazer algumas Não, coisas. eles parando para perguntar, eu acho fantástico, né? Porque esse lugar do tipo, eu quero aprender, eu quero me adequar, eu não quero ser injusto com as pessoas, então acho que é perfeito. Lógico. Uma vez eu dando uma palestra sobre arcanos da corte, eu falava sobre identidade de gênero e assim, como é que você trata a pessoa e tudo mais, enfim. E aí, em algum momento, eu falei o travesti. Beleza, você quer parou? E aí chegou lá no final, eu esqueci o nome dela agora. É com T, mas não vai vir. E ela veio falar comigo, né? Uma travesti, né? E ela veio, uma mulher trans, né? E ela falou assim: olha, foi incrível sua palestra, só posso te corrigir de uma coisa? Não se fala o travesti, é a travesti. Ela falou assim: puta, obrigado, né? E 2 beijinhos, mas acabou, você, tipo, legal, é isso. Então, Aprendi mais uma, aprendi né? isso, né? Então, não sabia, desculpe. Pois é. E aí, sempre que eu falo sobre esse processo de educação, e aí, acho que agora sim, para fechar, o meu processo de paciência... Ninguém mais acredita nessa porra de agora sim para fechar, tá Não, legal? agora sim para fechar. Agora sim para fechar. O meu processo de paciência, ele vai até o ponto em que eu sei que o outro já tem consciência. Sim. Então, eu tenho paciência com você enquanto o seu comportamento acompanha a sua ignorância. Sim. A partir do momento em que você deixa de ser ignorante em relação a algo, o seu comportamento precisa acompanhar a sua nova consciência, né? A sua ausência de ignorância. Aí a minha paciência acaba. Então, eu tenho paciência com o homem que me aborda para me cantar, por exemplo, até a hora que eu digo para ele, não. Se do não para frente ele insiste, não tem paciência ali, né? Então, é a mesma coisa. Se esses meus dois amigos, em algum momento,
eu vejo que eles, né, fazem algo ou repetem algo que a gente já conversou e que ele já tem consciência, Não dá. fala assim, não tem mais paciência aqui não, querido. Aqui, ó, volta aqui, né? Ainda mais quando se tem intimidade, né? Aí, como eu já falei, para mim, paciência e intimidade, às vezes, elas vão para lugares opostos, porque se eu tenho intimidade, muitas vezes, compulsoriamente, eu não tenho paciência. Que é isso, né? Vamos. Acabou. Acabou. A gente tem um jogo logo na sequência, então, depois de 3 horas de vídeo, a gente ainda tem mais 40 minutos para fazer um joguinho aí, que aí tá de boa. Tá legal? Eu amo. Acompanha a gente. É já.